Você simplesmente não quer entregar o trabalho de pesquisa para o irmão adotivo, mas foi slapped pelo pai com força. Você não só não ficou bravo, como ainda estava rindo, só por causa das tentativas de agradar a família na vida passada. O que recebi em troca foi desprezo e olhares frios. Após renascer, você ficou totalmente desapontado. Nunca mais desejarei aquele falso carinho familiar. Você olhou friamente para a frente. Os membros da família Fang disseram com firmeza: eu posso dar o trabalho para ele, mas vocês têm que atender uma condição minha. O pai, Fang, estava sentado ali com uma expressão de desapontamento. A segunda irmã, Fang Mengli, cruzou os braços e falou de maneira sarcástica: de fato, não é que você só quer dinheiro? Da última vez, você roubou minha pulseira para vender e ainda não admitiu. Desta vez, você está pedindo exorbitantemente. A boa mãe, Shu Hui, disse: Mengli, como você pode falar assim do seu irmão? Embora Xiao Shen tenha alguns maus hábitos lá fora, mas depois, tudo ficará bem. Em seguida, virou-se para Su Shen. Xiao Shen, este artigo é sobre o futuro do seu irmão. Como irmão, você deveria ser mais generoso. Depois que você se formar, trabalhe duro. Ainda há uma oportunidade de publicar o artigo. Ouvindo o que eles diziam, você decidiu fazer uma última tentativa. Minhas condições são muito simples. Faça Fang Yu sair da família Fang. Assim, eu poderei dar o artigo a ele. O que você disse? Depois de ouvir isso, todos na família Fang olharam para você, chocados. Sem esperar que os outros falassem, Fang Yu disse: desculpe, irmão. A culpa é toda minha. Eu sei que você nunca gostou de mim. Desde que você, irmão, não fique bravo agora. Eu vou arrumar minhas coisas e sair de casa. É só que eu não quero deixar papai, mamãe e minhas irmãs. Melhor deixar pra lá. Não deixem que eu interfira. O relacionamento de vocês como família. Dizia isso enquanto seus olhos instantaneamente se encheram de lágrimas. Esforçando-se, conseguiu derramar algumas lágrimas. A boa pessoa Shu Hui ouviu e imediatamente começou a repreendê-lo. Su Shen, como você pode falar assim? Fang Yu é seu irmão. A segunda irmã, Fang Mengli, estava furiosa. Vamos ver quem hoje se atreve a deixar o Xiao Yu sair. De fato, algumas pessoas não são apenas incapazes, mas também têm mais intenções. Neste momento, o pai, Fangji, bateu com a palma na mesa e gritou: chega! Você, filho desobediente, não tem noção do que é importante. Hoje, você vai dar essa dissertação, quer queira, quer não. Você apenas deu de ombros e disse: é verdade o que vocês disseram. Eu realmente não sou da família Fang. Afinal, sou apenas um órfão, que tem mãe, mas não pai. Ao ouvir isso, Fangji teve um pico de pressão arterial. Pá! Um tapa forte atingiu seu rosto esquerdo. Indiferença, preconceito, desprezo. Esta é a verdadeira sensação de estar na família Fang nos últimos anos. Neste momento, seu coração morreu completamente. Você nunca mais vai ansiar por aquele falso amor familiar. Com uma expressão inexpressiva, você esfregou sua bochecha inchada e cuspiu um pouco de sangue. Vazar aquela gengiva manchada de sangue. A boa pessoa Shu Hui estava com lágrimas nos olhos e queria estender a mão para acariciar sua bochecha avermelhada e inchada. Mas você desviou e escapou. Em seguida, virou-se e gritou: Fangji, o que você está fazendo? Durante todos esses anos, Xiao Shen sofreu tanto lá fora. Você ainda consegue ser tão cruel? Se algo acontecer com Xiao Shen, não vou deixar assim. Fangji instantaneamente ficou um pouco perdido. E também percebeu que havia sido duro demais. Quis se aproximar para confortar, mas acabou não dizendo nada. Você olhou friamente para todos à sua frente, mas seu coração estava frio até o fundo. Silenciosamente, virou-se e voltou para seu quarto. A segunda irmã, Fang Mengli, percebeu Xiao Shen, que a atitude dela estava um pouco estranha. Sentiu que você parecia ter mudado. Se fosse antes, você nunca teve um ataque de raiva assim. Está bem. Vamos falar sobre a tese depois. Fang esfregou a testa e falou novamente, observando as pessoas irem embora. Fang Yu estava cheio de ódio, rangendo os dentes. Pensava que o objetivo estava prestes a ser alcançado, mas não esperava que terminasse tão apressadamente. Mas ainda assim, ele fez algumas perguntas superficiais de preocupação. Isso fez com que todos o elogiassem. Seu sentimento de culpa em relação a você diminuiu um pouco. Ao mesmo tempo, você olhou para o seu quarto. Este era um cômodo transformado de um antigo armazém. Devido a não ver o sol por anos, o ambiente era frio e sombrio. A umidade frequentemente exalava um cheiro de mofo. Você olhou para tudo lá dentro e balançou a cabeça em dor. No quarto, além de uma cama, há um móvel velho e uma mesa de estudos, não havia mais nada.
Depois de um tempo, a dor no lado esquerdo do rosto já não existia, mas a barriga começou a ronar. Justo quando você se preocupava em ter que suportar a fome. Ouvindo batidas na porta do lado de fora. Ao abrir a porta, quem estava lá era a empregada da família Fang, Uma. Eu perguntei, Uma, como você veio aqui? Uma sorriu. Senhor Su, eu sei que você não jantou. Eu trouxe um pouco de comida para você. Dito isso, ela colocou pão, leite e outras coisas na mesa. Você olhou para a comida na mesa, com os olhos um pouco marejados. Obrigado, Uma. Você deve voltar logo. Se não, se a virem, você será repreendida novamente. Isso aconteceu quando ela secretamente trouxe comida para Su Shen e foi descoberta por Fangde. Ela foi repreendida e ameaçada de demissão. O motivo era que, sendo o jovem mestre da família Fang, será que ele deveria passar fome? Mas eles realmente se importam com esses detalhes? Afinal, eles deram todo o amor a Fang Yu. E o que restou para Su Shen foi apenas frieza e desprezo. Mas quem realmente sabe se ele comeu ou não? Para os membros da família Fang, talvez aquele laço de sangue realmente não se compare aos anos de convivência diária. Su Shen comeu tudo que a senhora Wu trouxe. Não havia o que fazer, ele estava realmente muito faminto. Depois de comer, ele realmente queria deitar e descansar. Depois de dormir um pouco, ele planejava fazer alguns planos. No entanto, uma memória da vida passada passou rapidamente e o deixou paralisado por um momento. Ele se lembrava que na vida passada, sobre essa questão do artigo, eu escolhi ficar em silêncio. No entanto, no dia seguinte, ao pensar nisso, eu abri a porta e saí diretamente. Para confirmar uma suposição, eu fiz de propósito alguns ruídos. Depois, entrei no banheiro do primeiro andar. Eu encostei meu ouvido na porta e escutei atentamente. Logo, o segundo andar foi informado por passos suaves. O som finalmente parou em frente à sua porta. Não muito depois, ao ouvir os passos subindo, eu lentamente saí do banheiro. De volta ao meu quarto, você não hesitou e foi direto. Foi até a beira da cama e começou a procurar embaixo dela. Em pouco tempo, você ficou feliz. Por que você encontrou algo com a mão? Quando ele tirou as coisas, um relógio de jade apareceu em suas mãos. Porque essa coisa vale mais de 100.000 unidades no mundo todo. Foi um presente de 18 anos que a família Fang deu a Fang Yu. Hehe, meu querido irmão. Como eu sabia, foi você que fez isso. Já que você escolheu me incriminar, não vou fazer o que você quer. Su Shen brincava com o relógio. No dia seguinte de sua vida anterior, foi por causa deste relógio que Fang Yu o acusou de ter roubado. Por isso, a família Fang o xingou intensamente. Apesar de ter explicado repetidamente, ninguém acreditou. Afinal, o relógio realmente apareceu debaixo de sua cama, o que deixou ele sem palavras. No final, Su Shen, para preservar essa humilde relação familiar, só pôde escolher entregar seu trabalho para Fang Yu. Depois disso, Fang Yu publicou o trabalho e ganhou uma vaga para ser admitido na Universidade Qingyi, e se tornou discípulo do especialista na área médica, o acadêmico Qiao. Junto com o apoio da família Fang e das conexões do orientador, deixou ele se destacar na indústria. Por outro lado, você aqui perdeu esta oportunidade. Você só pode contribuir em silêncio nos bastidores da família Fang. Depois, você desenvolveu várias novas fórmulas de medicamentos. A farmacêutica Fang Yuan também teve um aumento significativo nos ativos devido a isso. Chegou até a fase de IPO. Justo quando Su Shen achava que conseguiria o reconhecimento da família, um acidente de laboratório aconteceu. Naquele momento, você estava realizando um experimento. De repente, uma grande quantidade de reagentes químicos inflamáveis explodiu. Isso causou queimaduras graves em todo o seu corpo. Após o incidente, você só podia deitar na cama do hospital, dependendo de um respirador para manter a vida. Você nem conseguia dizer uma palavra. No entanto, apenas você sabia que aquele acidente não foi um acidente. No dia do acidente, todos os membros da família Fang vieram visitar você. Naquele momento, Fang Yu pensou que você estava em coma. Aproveitando que todos estavam fora do quarto, ele sussurrou ao seu ouvido, orgulhoso de como havia planejado. Ele contou tudo sobre o planejamento daquele acidente. Naquele momento, você estava bem acordado. Quando você terminou de ouvir as palavras, estava tão bravo que quase perdeu a vida. Devido a problemas de saúde, você não pôde revelar a verdade ao público. Mesmo se você contasse, quantas pessoas acreditariam? Com a última esperança se esvaindo, você foi fechando os olhos lentamente. Quando os membros da família Fang chegaram apressadamente, descobriram que seu corpo na cama já estava frio. Ao abrir os olhos novamente, você percebeu que havia renascido.
Depois de se recuperar, segurando o relógio em suas mãos, seus olhos estavam cheios de frieza e determinação. Nesta vida, ele vai viver por si mesmo. Nunca irá se deixar levar por esses laços familiares hipócritas. Em seguida, você pegou um saco plástico. Você colocou o relógio dentro e o escondeu. Depois de fazer isso, um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto. Irmão, este relógio é como se você tivesse roubado. Estou satisfeito com os juros de mais de 10 anos da minha vida. Depois de dizer isso, ele caiu na cama e adormeceu profundamente. Na manhã seguinte, antes mesmo de Su Shen acordar, então, ouvi a voz de Fang Yu do lado de fora da porta. Irmã mais velha, meu relógio realmente desapareceu. Aquele relógio Patek Philippe foi um presente de aniversário de 18 anos de vocês. Foi um presente de aniversário de 18 anos. Normalmente, eu sempre o guardo na gaveta, não é possível que eu tenha perdido. Mas acho que ontem à noite eu vi. Olhando para Fang Yu, hesitando em falar. Fang de franziu a testa e disse: "O que você viu? Fale logo." Então Fang Yu imediatamente respondeu: "Ontem à noite, quando saí do banheiro, eu acho que vi. Meu irmão passou na frente da minha porta. Só não sei por que ele apareceu." Todos entenderam o que Fang Yu quis dizer. Em seguida, Fang Mengli começou a atacar. Ela bateu com força na porta de Su Shen. "Su Shen, saia daqui. Eu sabia que você não consegue mudar esse seu jeito desonesto." Com uma expressão tranquila, você abriu a porta e olhou para Fang Mengli, perguntando: "Tem algo errado?" Ao ver que você abriu a porta, Fang Mengli gritou: "Tire o relógio do Fang Yu. Da última vez foi minha pulseira, agora é meu relógio, você não pode." Não esperei ela terminar de falar e rebati diretamente: "Qual olho seu viu que eu roubei? Ou você está apenas se baseando em uma palavra só? Você pode simplesmente me acusar de ter roubado? Eu sou." As palavras de Su Shen deixaram Fang Mengli sem palavras. Como ele disse, ninguém realmente viu Su Shen roubar. Nesse momento, Fang Yu não aguentou mais. Imediatamente puxou a roupa de Fang Mengli. "Irmã, que tal deixar isso pra lá?" Ele olhou para Su Shen com uma expressão difícil e disse: "Irmão, eu sei que você ainda está bravo comigo. Mas aquele relógio foi um presente de aniversário dos papais e das minhas irmãs. É realmente muito importante para mim. Portanto." Ao ouvir as palavras de Fang Yu, o nível de inteligência de Fang Mengli despencou novamente. "Muito bem, Su Shen. Parece que você realmente aprendeu a se safar. Até mesmo mentir com tanta convicção. Você diz que estamos te acusando injustamente. Então, você se atreve a nos deixar entrar e procurar? Tudo bem. Fiquem à vontade." Depois de falar, você fez um gesto com a mão pedindo para entrar. Ao lado, Fang de Shuhui também aceitaram o fato de que Su Shen roubou algo. Em seguida, seguiram Fang Yu e os outros para dentro do quarto. Ao entrar, todos mostraram expressões de incredulidade. O quarto não só era escuro e úmido, mas também exalava um cheiro de mofo. E havia apenas algumas peças de móveis em ruínas. Nesse momento, a boa pessoa Shuhui olhou para a cena à sua frente. Cobriu a boca e lágrimas surgiram em seus olhos, enquanto chorava com a voz tremula. "É tudo culpa sua, Fangde. Veja em que lugar a pequena Shen está morando. Se não fosse por você ter dito que a pequena Shen deveria morar temporariamente aqui, como ela poderia viver neste ambiente por tanto tempo?" Enquanto falava, o corpo de Shuhui começou a tremer. As lágrimas em seus olhos não paravam de descer. Ela não conseguia imaginar como você sobreviveu todos esses anos. Mas como mãe, sua vida não deveria ser o que mais a preocupava? Fangde ficou com uma expressão feia e então gritou para fora da porta: Uma, agora, imediatamente, arrume o quarto do segundo andar. Deixe Su Shen se mudar para lá." "Sim, senhor." Uma respondeu e então foi para o segundo andar. Fang Yu, vendo que a situação não estava boa, rapidamente continuou a atacar. "Segunda irmã, meu relógio ainda não foi encontrado." Fang Mengli, ouvindo as palavras de Fang Yu, imediatamente gritou: "Eu acho que alguém está apenas se fazendo de vítima. Irmão, você primeiro procure o relógio. Vou ver como ele vai se fazer de vítima depois." Então, os irmãos começaram a vasculhar a sala. Neste momento, Fang Yu fingiu que foi até a beirada da cama. Ele se agachou e começou a procurar. Como pode não ter? Fang Yu ficou surpreso. Ele claramente se lembrava de que estava escondido aqui ontem. Por que desapareceu hoje? Então, ele se deitou no chão, ligou a lanterna e olhou para baixo da cama. Mas debaixo da cama estava vazio, não havia nenhuma sombra. Agora ele realmente entrou em pânico. Dentro da casa, Fang Yu estava procurando freneticamente. Em apenas alguns minutos, ele revirou toda a casa. Todas as coisas foram espalhadas.
As pessoas dentro da casa olharam para as coisas na sua cama. Mais uma vez ficaram chocadas. Na cama, além de algumas coisas pessoais, o que sobrou foi apenas aquela roupa já amarelada. Agora eles finalmente entenderam por que você sempre parecia tão desleixado. É porque você realmente não tinha roupas para vestir. Neste momento, olhando tudo à sua frente, a boazinha Shu Hui não conseguiu mais segurar as lágrimas e começou a chorar. Fangde, também se sentindo culpado, disse a você: eu lhe dou 2.000 yuans todo mês. De mesada, onde você está gastando isso? Não é suficiente para você comprar algumas roupas novas? Dinheiro, que dinheiro? Desde que cheguei a esta casa, eu nunca recebi um centavo de vocês. Su Shen disse com um sorriso frio. É importante saber. Nos últimos anos, ele tem vivido apenas com a bolsa de estudos. Porque a família Fang também nunca mencionou nada sobre a questão das despesas. Para sobreviver, ele, além de ir à escola, usava apenas um pouco do seu tempo para empregos de meio período. No final, ele conseguia mal se alimentar. Comprar roupas era algo impossível. As pessoas na sala estavam em silêncio agora. Eles não conseguem imaginar como você, sem nenhuma fonte de renda, conseguiu viver durante todos esses anos na escola. Mengli, me diga o que realmente aconteceu. Eu não pedi para você dar aquele cartão para o Su Shen? Fangde gritou em raiva. Fang Mengli, surpresa, tinha os olhos um pouco úmidos. Ela baixou a cabeça e começou a falar. Eu só queria punir ele porque da última vez ele roubou o meu bracelete. Então eu só queria pensar em como puni-lo um pouco. Por isso, eu dei aquele cartão para o irmãozinho Will. Depois de um tempo, eu simplesmente esqueci dessa coisa. Depois de ouvir suas palavras, não consegui me conter. Fang Mengli, vou dizer isso mais uma vez. Eu nunca vi nem a sombra do seu brinco. Você pode me desprezar. Você também pode não me considerar parte da família. Mas eu, Su Shen, mesmo sendo pobre, nunca faria aquelas coisas pequenas e desonestas. Você pode me olhar de qualquer jeito. Mas por favor, não me ofenda mais com essa mentalidade suja de pensamentos para insultar minha dignidade. Após ouvir suas palavras, Fang Mengli imediatamente teve os olhos vermelhos e não conseguiu segurar e começou a chorar. Sim, desculpe. Eu não. Por um momento, ela não sabia o que dizer. É verdade. Desde que a questão do brinco perdido começou, não houve nenhuma evidência que provasse que Su Shen o roubou. E nos últimos 3 anos, Su Shen nunca pediu um centavo à família. Su Shen poderia facilmente ter pedido à família sobre a questão da mesada. Mas Su Shen não fez isso. É evidente que ele realmente não se importa se tem ou não dinheiro. Se for assim, por que ele precisaria roubar aquele bracelete que vale menos de 100.000 yuan? Fang Mengli cada vez mais se sentia culpada em relação a Su Shen. Desde pequena, ela tinha uma voz clara e melodiosa. Na escola, ela já demonstrava um talento extraordinário para cantar, além de ter uma aparência doce e o apoio da família Fang. Logo após a graduação, ela se tornou uma estrela em ascensão no mundo da música da China. Desde então, sua carreira foi um sucesso contínuo. Isso a tornou um pouco mimada. Quando ela se lembrava de que sempre que você voltava para casa no fim de semana, você girava em torno delas, suas irmãs. Não importava como você a incomodasse, você sempre se desculpava imediatamente. Ela ainda se lembrava de que você era muito bom na cozinha. Sempre que ela terminava de praticar canto, você sempre fazia uma deliciosa sopa de pera com açúcar para ela beber. Ao recordar tudo o que aconteceu antes, seu coração doía como se estivesse sendo picado por agulhas. Irmão, eu realmente não fiz isso de propósito. Depois de dizer isso, as lágrimas nos seus olhos não conseguiram mais parar de descer. Fang Mengli chorava, parecendo uma flor de pera sob a chuva. Todos ao redor mostraram expressões de culpa ao ver aquilo. Também sentiram remorso no coração. Fang Yu ao lado parecia ansioso, porque o relógio dele realmente tinha se perdido desta vez. Ele não se atreveu a mostrar demais e apenas puxou a barra da roupa de Fang Mengli. Neste momento, Fang Mengli nem se preocupava com ele. A boa pessoa Shu Hui, ao ver a situação constrangedora, teve que tentar amenizar. Tudo bem, Mengli, se você tiver algo a dizer no futuro, apenas fale com calma. Vamos todos sair e comer juntos. Em seguida, todos começaram a sair do quarto. Só restou Fang Yu, com uma expressão amarga, paralisado no lugar. Raiva. Eu estou tão irritado. Fang Yu estava prestes a chorar de raiva. Agora ele realmente teve um grande prejuízo. À mesa, Fang Mengli tinha uma expressão de desânimo. Olhando para o café da manhã à minha frente, não tenho apetite. Ela olhou secretamente para Su Shen várias vezes.
Queria encontrar uma oportunidade para suavizar a relação entre irmãos. E então você a ignorou. Isso a deixou ainda mais triste. Após o incidente, a atitude de Fang de Shuhui em relação a você tornou-se muito mais gentil. O bom Salvador até colocou na sua tigela. Colocou vários pãezinhos pequenos. É bom saber que, antigamente, você se contentava em comer sobras. E ainda conseguia colocar comida para você. Isso é impossível, simplesmente impossível. Ao ver essa cena, ele estava tão irritado que quase mordeu os dentes de trás. Ele sabia que o relógio que escondeu, com certeza foi você que pegou. Mas ele não se atreveu a falar a verdade. Caso contrário, sua imagem desmoronaria. Portanto, desta vez, só pode engolir essa perda em silêncio. No entanto, Su Shen não se importava com o que os outros pensavam. Ele apenas se concentrou em comer. Até Fang o perceber. Olhando para as boas comidas na mesa que você comeu todas. Seu amado bolinho de camarão cristal não sobrou nenhum. Ele ficou tão irritado que quase chorou. Depois do café da manhã, você e Fang de Shuhui deram um cumprimento e saíram direto. A nova Y da vida anterior. Após o segundo teste clínico, estava prestes a entrar na fase 3 de testes. Mas ocorreram reações adversas. Por isso, você gastou muito tempo e energia ajustando para reduzir a taxa de problemas ao mínimo. Nesta vida, para evitar contratempos, você precisa completar essas coisas antecipadamente e publicar o artigo o mais rápido possível, para impedir que seu bom irmão Fang continue a utilizar a família Fang para te explorar. No seu coração, já tinha a intenção de se afastar da família Fang, fundar sua própria empresa. Saiu da família Fang e chamou um táxi, e foi direto para a empresa Fang Yuan, e então tentou se lembrar daquela versão da vida anterior, proposta de melhoria do Y. Minutos depois, seu coração está cheio de choque. Você descobre que não só consegue lembrar da vida passada, de todas as fórmulas de Y desenvolvidas pela família Fang, e além disso, você parece ter se tornado mais perspicaz em medicina, física, química, etc. Os aspectos parecem ter se tornado mais claros. Su Shen não sabe se essas mudanças estão relacionadas à sua reencarnação. Em apenas alguns minutos, você pensou em uma nova e inovadora tecnologia de desenvolvimento de Y. É importante saber que um novo Y leva muito tempo do desenvolvimento até o lançamento. Este processo é extremamente longo. Sua dificuldade não é menor do que a construção de um porta-aviões, especialmente na determinação de uma composição eficaz. Su Shen da vida passada não sabia quantas noites em claro passou sem dormir no laboratório. Esta é também a razão pela qual ele não deseja entregar sua tese de forma leviana, porque o desenvolvimento desses Y requereu muito do seu esforço e dedicação. O eu da vida passada foi exatamente por ter sido cegado por essa chamada família, depois de ter sido incriminado por Fang para continuar agradando a família. Finalmente entregou o artigo revisado a Fang. Como resultado, ele ganhou fama e fortuna e se tornou uma figura importante na China, uma figura fundamental no campo médico. Enquanto isso, seus esforços só puderam morrer na solidão e na tristeza. Renascendo, ele quer ter controle firme sobre seu destino. Pouco tempo depois, o carro parou em frente ao prédio da Fang Yuan. Como era fim de semana, não havia muitas pessoas na empresa hoje. Olhando à sua frente, você tinha muitos pensamentos. Este lugar carregava muitas de suas memórias. Esta empresa já tem várias décadas de história de desenvolvimento, sob a liderança de Fang. Agora cresceu até se tornar uma das principais empresas de Y da cidade de Jian, devido à profunda colaboração entre a Universidade de Jianshen e a Fang Yuan, no campo médico. Portanto, a Faculdade de Ciências da Universidade de Jianshen sempre tem muitos estudantes graduados que desejam estagiar aqui. Este lugar não só possui boas condições de laboratório. Além disso, a empresa está em forte crescimento. A remuneração oferecida aos funcionários é bastante generosa. Se durante o estágio, você for notado pela empresa aqui, poderá conseguir um emprego imediatamente após a formatura. Isso seria a melhor escolha para um recém-formado sem experiência de trabalho. Para um estudante universitário, a vida anterior de Fang Yu na indústria Y não parou apenas nesse passo de se tornar público. Além disso, com vários sucessos, acabou se tornando uma das 10 principais figuras na área médica da China. Para isso, você teve uma grande contribuição. No entanto, tudo o que você fez acabou nas mãos do seu falso irmão adotivo, Fang Yu. Você habilidosamente tira seu crachá, passa na catraca e então pega o elevador até o 10º andar, onde fica o laboratório. No momento em que você entra no laboratório, uma cena familiar aparece diante de seus olhos.
observando os vários aparelhos à sua frente. Você caminha lentamente para dentro, tocando suavemente os equipamentos que o acompanharam por inúmeras noites e dias. Em um instante, a sensação, velhos amigos íntimos se reencontram. De repente, você fica um pouco atordoado. Seus olhos estão levemente vermelhos enquanto você murmura: não consigo acreditar que posso voltar a este lugar. Desta vez, o Y que estou prestes a desenvolver estará totalmente sob meu controle. Nos próximos dias, você se trancará no laboratório, exceto para sair para comer. O resto do tempo será passado incessantemente fazendo experimentos. Quando você está dia e noite ocupado com os experimentos, aconteceu algo que você não poderia prever. Pai, o que aconteceu ontem foi minha culpa. Eu não devia pensar assim sobre o irmão Su-Shen. Mas você também sabe que o irmão Su-Shen na empresa sempre se aproveitou da posição familiar. No nosso grupo de pesquisa, praticamente não participou de nenhum experimento. E além disso, o irmão Su-Shen nos últimos anos na escola, seu desempenho acadêmico despencou. Se realmente publicar o artigo para o irmão, mesmo que você consiga recomendar o irmão ao acadêmico Kiao, mas com as notas do meu irmão, temo que também. Fang Yu estava desabafando com Fangde. Seus olhos estavam cheios de descontentamento e preocupação. Fangde estava bastante inquieto nesse momento. Justo agora, o diretor de pesquisa e desenvolvimento da empresa estava relatando seu trabalho para Fangde por telefone, e falou mal de Su-Shen novamente. E era basicamente consistente com o que Fang Yu disse. Isso fez com que a atitude de Fangde em relação a Su-Shen, que já estava mais amena, voltasse a esfriar. Ele não entendia por que Su-Shen, em comparação a Fang Yu, era tão diferente. Na verdade, tudo isso era uma manipulação de Fang Yu contra o diretor, para difamar Su-Shen pelas costas. O diretor de PD definitivamente era uma pessoa traiçoeira. Na verdade, ele não sabia a verdadeira identidade de Su-Shen. Apenas sabia que Fang Yu era o filho do chefe da empresa, e que um dia iria suceder Fangde no controle da empresa. Portanto, esse diretor frequentemente criava dificuldades para Su-Shen. No dia a dia, não só passava uma grande quantidade de trabalho de PD, apenas para Su-Shen, e ainda se apropria de todo o crédito para si e para Fang Yu. A razão pela qual Fangde tem uma má impressão de Su-Shen é toda a culpa de Fang Yu. Com as notícias que Fang Yu trouxe, fez com que a família Fang pensasse que você, como um jovem mestre da família Fang, não estava se esforçando nos estudos e optou por se acomodar. Assim, toda a família vai te olhar com desprezo. Mas, aos olhos da família Fang, preferem acreditar em um estranho do que dedicar atenção a você. Para eles, você é apenas uma pessoa preguiçosa que não busca progresso. Enquanto isso, o irmão Fang Yu é o herdeiro perfeito. Ao ver Fangde com uma expressão de descontentamento, Fang Yu sabia que seu plano estava prestes a dar certo. Então, ele continuou com suas conversas sutis. Pai, se meu irmão realmente não quiser, então, esqueça. Eu temo que isso afete o relacionamento da nossa família. Eu só estou preocupado. Preocupado que as notas do meu irmão não acompanhem a exigência da escola. No final, até mesmo se formar como doutor será difícil. Se perdermos assim a oportunidade de colaborar com o acadêmico Kiao, não sei se isso afetará o desenvolvimento da empresa no futuro. Por isso, Fang Yu demonstrou um semblante relutante. Isso deixou Fangde ainda mais preocupado. Em seguida, ele falou em um tom severo. Xiao Yu, você não precisa dizer mais nada. O diretor Zhang me informou agora há pouco. Su-Shen não tem feito nada no laboratório nos últimos dias. Esse garoto está realmente tentando me irritar. É realmente decepcionante. Eu pensei que, nos últimos anos, eu o negligenciei demais. Eu queria lhe dar uma oportunidade. Olhando para o desempenho dele atualmente, como pode assumir grandes responsabilidades? Amanhã, farei isso em nome da empresa. Vou retirar Su-Shen do grupo de pesquisa e entregarei todos os resultados da pesquisa à empresa. Quanto a Su-Shen, vamos deixá-lo se desenvolver por mais alguns anos. Ao ouvir Fangde falar, Su-Yu teve um brilho nos olhos. Ele estava extremamente emocionado por dentro, pensando: eu já disse que Su-Shen, tudo da família Fang cedo ou tarde será meu. Apesar de estar cheio de satisfação nos olhos, ele ainda fez questão de aparentar estar magoado ao dizer: pai, que você ainda deve considerar. E também, eu acho que meu irmão apenas não gosta de mim. Afinal, eu não deveria roubar a felicidade que pertence ao meu irmão. O bom coração ao lado, Shu Hui, ouviu. Fang Yu, ao dizer isso, rapidamente confortou. Xiao Yu, eu não permito que você pense assim. Você é o filho verdadeiro da mamãe. Na situação em que seu irmão está desaparecido, se não fosse por você, eu nem sei como poderia viver. Depois de dizer isso,
Os olhos de Shu Hui estavam em lágrimas. Fang, que estava ao lado, suspirou repetidamente ao ver isso. Sua insatisfação com Su Shen aumentou um pouco mais. Pensando consigo mesmo, Xiao Yu esteve ao nosso lado por mais de 10 anos. E Su Shen, desde que chegou a esta casa, tem se desentendido com Xiao Yu em tudo. Tudo bem. Faça isso do jeito que eu digo. Não se preocupe com a opinião de Su Shen, embora o artigo tenha sido escrito por ele. Mas os dados e resultados da experiência são outra questão. Não foi uma pesquisa realizada em conjunto pelo grupo. As palavras de Fang transmitem autoridade. Em contrapartida, Su Shen, que estava sempre no laboratório, não tinha ideia do que estava acontecendo. Durante esse tempo, ele realizava experimentos repetidos no laboratório. Finalmente, conseguiu extrair com êxito o componente ativo. Quando o novo Y apareceu diante dele, um sorriso satisfeito se formou em seu rosto. Os dados do experimento foram registrados. O próximo passo era reescrever o artigo. Você tira o uniforme de laboratório, coloca o novo Y em um frasco vazio e desconecta o registro. Quando estava pronto para sair com o pendrive de dados, uma pessoa de cerca de 40 anos, vestindo branco, entrou no laboratório. Esta pessoa era, na verdade, o diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, Zhan Lin. Foi nesta manhã que ele recebeu as instruções de Fang para que ele transferisse Su Shen do grupo de pesquisa. Assim, além de poder atribuir a nova droga Y o crédito pelo desenvolvimento inteiramente a si, e também pode se destacar diante do jovem mestre Fang Yu. Ele sabia das habilidades de pesquisa de Su Shen, que eram absolutamente de nível superior, inclusive mais fortes do que a maioria dos doutorandos. Recentemente, o novo projeto que pegaram estava com falta de mão de obra. Com base no princípio de usar as pessoas como mulas de carga, Zhan Lin planejou transferir Su Shen para lá, para que ele assumisse o trabalho principal de pesquisa e continuar a explorar o valor restante. Su Shen, ele acabou de receber as instruções do Sr. Fang. Agora, você não precisa mais ser responsável por este projeto. Organize os dados do experimento, faça a entrega para o Xiao Liu, e depois vá para o grupo de pesquisa do novo projeto da empresa. Depois de ouvir as palavras de Zhan Lin, Su Shen ficou paralisado no lugar. Ele não conseguia entender por que Fang faria isso. Será que eles realmente não se importam com ele? O resultado desenvolvido com tanto esforço, pelo futuro de Fang Yu, ignorando seus próprios esforços. A família Fang me tratou como se eu não existisse nos últimos 3 anos. Agora, essa atitude mal me considera parte da família. Esse tipo de laço familiar, se não acabar, vai guardar para o ano novo? Nessa hora, você se torna indiferente, pensando, não importa o quanto eu me esforce, é difícil mudar o desfecho da vida passada. Hehe, meu bom irmão, esta família toda é por sua causa. Já que é assim, então eu vou deixar vocês assim. Su Shen, você está surdo? O líder está falando com você. É assim que você vai tratá-lo? Zhan Lin, vendo Su Shen paralisado, ficou furioso. Recuperandose. Vendo Zhan Lin com essa atitude arrogante, você franziu a testa. Na vida passada, foi esse Zhan Lin que frequentemente me explorava. Esse cara se aproveitou de ter se formado em uma universidade renomada cedo. Entrou na empresa e foi nomeado como executivo. Na verdade, a habilidade é muito comum. Para ser sincero, ele é quase um incapaz. Ele só sabe criticar e menosprezar os subordinados sem razão. Além disso, frequentemente se apropria dos resultados dos outros. Como a família Fang não revelou sua verdadeira identidade, isso também lhe mostrou o verdadeiro rosto de algumas pessoas. O quão desprezível elas são. Olhando para Zhan Lin, que estava na minha frente e ainda tagarelava. Com um olhar severo, eu disse calmamente: saia daqui. Não diga que eu não te dei uma chance. Você. O que você disse? Imediatamente, Zhan Lin não conseguiu reagir. Nesse momento, você riu sarcasticamente. Eu disse que você deveria sair. Você não entende o que é ser humano? Zhan Lin, recuperandose, ficou com o rosto da cor do fígado de porco por causa da raiva. Se fosse antes, dentro da empresa, aquele teria coragem de falar assim com ele. Su Shen, o que você está dizendo? Você, um estagiário, tem coragem de desafiar um líder? Você acredita que eu posso fazer você ser mandado embora da Fang Yuan Pharmaceuticals? Peça desculpas agora mesmo. Zhan Lin ficou perplexo por um momento. Como é que hoje você se atreve a falar assim com ele? Se não fosse você ainda ter valor a ser explorado, ele simplesmente te mandou empacotar e ir embora. Ouvindo o barulho dos dois, todo o 10º andar, estavam todos na periferia observando. Um grupo estava sussurrando. O que aconteceu com Su Shen hoje para ofender Zhan, o esfolador?
Ouvi dizer que o projeto que ele gerenciava foi roubado por alguém. Aparentemente, foi alguém de dentro da família Fang. Ah, ele é tão azarado. O fruto de anos de trabalho duro. Foi roubado e ainda ofendeu Zhan, o esfolador. Você olha para Zhan, que está à sua frente como um palhaço. Lin não se importa nem um pouco com os comentários dos outros. Então você faz um sorriso desdenhoso e diz: certo. Quero ver como você vai me mandar embora. Hehe. Não precisa de você para isso. Eu não vou mais fazer isso. Depois de dizer isso, você empurra Zanlin e vai direto para o elevador. No entanto, Zanlin não ficou contente. Por que você, diante de tantas pessoas, ousou fazer uma cara feia para ele? Em seguida, correu até você e te parou. Então, gritou furiosamente: você, como estudante, tem coragem de se fazer de importante na minha frente? Vou repetir mais uma vez, volte e trabalhe direito. Caso contrário, vou fazer com que você não consiga mais se sustentar em toda Jianshen. Você olhou para Zanlin à sua frente, sentindo uma repulsa total. Vou repetir mais uma vez. Agora, saia imediatamente da minha frente. Você olhou para Zanlin, que ainda queria continuar com suas reclamações. Então, deu um tapa forte em seu rosto. Zanlin foi derrubado no chão com esse tapa. Os óculos em sua ponte do nariz voaram a vários metros de distância. Olhando para Zanlin à sua frente, que foi atingido por um tapa. Que foi atingido e nem ousou dizer nada. Você se aproximou dele e, com uma expressão amigável, disse: chefe, você realmente acha que eu tenho medo de você? E se você se atrever a me falar assim novamente, você não precisará continuar vivo. Porque, quando eu estava vagando por aí, não dá para evitar conflitos com os outros. Baseando-se no princípio de que se puder agir, não vai ficar falando à toa. Apenas sendo mais duro que o oponente é que não será enganado. A razão pela qual antes era submisso na empresa também é por causa da família Fang. Agora já não tenho mais essa preocupação. O palhaço à minha frente continua se mexendo sem parar. Finalmente, eu liberei as emoções reprimidas por tantos anos. Dei um tapa direto e forte. Depois de falar, você saiu sem olhar para trás. As pessoas no prédio olhavam para Zhan, o esfolador, deitado no chão. Todos acharam muito satisfatório. E começaram a murmurar em voz baixa. Hehe, foi um bom golpe, muito satisfatório. Não pensei que Zhan, o esfolador, teria um dia assim. Vou pagar um lanche para comemorar. Não demorou e cheguei ao térreo. Você olhou para trás, lembrando-se do passado, e fez um juramento em seu coração. Quando o meu novo teste Y for bem sucedido, eu definitivamente farei com que aqueles que me menosprezaram fiquem quietos. Naquela hora, meu velho pai vai entender. Com Zanlin, esse palhaço, além disso, a partida das minhas habilidades de pesquisa. Se a nova droga Y da Fang o pode continuar. Viver já é uma incógnita. Já que a família Fang não me considera da família. Então isso só mostra como é. Depois que você terminou de comer, foi direto para a casa dos Fang. Não há nada que eu possa fazer. Eu definitivamente não quero voltar a passar fome. Ao voltar para casa à noite, vi o mordomo Qin Sihai me recebendo. Jovem mestre, como você voltou? Melhor você voltar para a escola primeiro. O senhor acabou de receber uma ligação e ficou muito irritado. Ele falou de você o tempo todo. Este mordomo Qin sempre cuidou muito bem de você. Para ele, você é definitivamente uma criança obediente e sensata. Então, se a família Fan tem alguma reclamação sobre você, eles sempre comunicam isso a ele antes. Você olhou para o mordomo Qin à sua frente e seu coração se aqueceu. Tio Qin, obrigado por se preocupar comigo. Eu voltei desta vez para esclarecer algumas coisas com eles. Depois de falar, eu vou embora. Vendo que o mordomo Qin ainda queria impedir, você rapidamente entrou. Assim que entrou, viu Fang Mengli no sofá com uma expressão pálida. Nos últimos dias, ela tem estado triste com a situação de Su Shen. Até mesmo a nova canção que estava gravando foi pausada. O agente também fez muitas ligações pressionando. Nestes dias, ela também percebeu. Você não se importa com o dinheiro da família Fang. A perda da pulseira com certeza tem outra explicação. Ela se lembrou das palavras feridas que disse a você antes. No final, você escolheu suportar em silêncio. Ela sabe que te feriu profundamente, a ponto de estar procurando uma oportunidade nos últimos dias. Uma chance de pedir desculpas a você. Ao ver você voltar, Fang Mengli imediatamente se levantou. Xiao Shen, você finalmente voltou. Que bom! Antes foi totalmente culpa da irmã. Você me perdoa, por favor? Ontem, a irmã comprou algumas roupas novas para você. Daqui a pouco você experimenta. Fang Mengli olhou para você com uma expressão cheia de esperança. Você ficou instantaneamente confuso. Pensou consigo mesmo se essa mulher não tinha tomado a nova droga Y.
Ao lembrar da vida anterior, você disse friamente: Fang Mengli, o que você realmente quer de mim? Já disse que não fui eu quem pegou seu bracelete. Fang Mengli, ao ouvir seu tom frio, lágrimas se formaram instantaneamente em seus olhos. Xiaoshen, não faça isso. Eu sei que você ainda está bravo. Irmã, nunca mais vou te tratar assim. Você me perdoa, por favor? Enquanto falava, as lágrimas em seus olhos não paravam de cair. Olhando para a mulher diante de você, com um ar miserável. Você não aguentou e apenas ficou em silêncio. Tá bom, eu te perdoei. Apenas respondeu de forma simples e não prestou mais atenção a ela. Em vez disso, ela foi diretamente para o andar de cima, sem esperar para subir. Fang de Shuhui, ao ouvir o choro, desceram furiosos do terceiro andar. Depois, Fang de reprimiu a raiva e falou em um tom baixo. Su Shen, o que você quer fazer? Assim que chegou em casa, fez sua irmã chorar. Pai, não é como vocês estão pensando. Fang Mengli queria defender Su Shen, mas foi interrompida por Fang de. Chega, Mengli, você não precisa explicar isso para ele. Su Shen, a boa ação que você fez na empresa hoje. Só porque o diretor Zhang falou algumas coisas sobre você. Você ousou agredir alguém diretamente. Como vou me encontrar com as pessoas depois disso? Ao ver isso, você queria perguntar por quê. O motivo de expulsá-lo do grupo de pesquisa. Mas depois de ouvir o que Fang de disse, você não estava mais afim. Então, foi direto ao ponto. Eu sei como sou. Fang de, vou te perguntar uma última vez. Essa tese, você está determinado a dar ao Fang Yu? Ao ouvir suas palavras, Fang de estava prestes a explodir de raiva. Você realmente está se tornando cada vez mais indisciplinado. Agora, você nem mesmo chama pelo título. Nem mesmo chama de pai. Ao lado, a boa pessoa Shu Hui tentou interromper com um olhar. Fang de estava prestes a saltar e bater. E então disse a você. Xiao Shen, como você fala com seu pai? O que aconteceu hoje não está certo. Amanhã, você vai pedir desculpas ao diretor Zhang. Seu pai vai te perdoar. Olhando para as duas pessoas estranhas à sua frente, você ficou furioso e riu ao mesmo tempo. Nos últimos 3 anos, a família Fang o tratou da mesma forma. Nunca perguntaram o motivo, apenas o acusaram. Não sei quantas injustiças já sofri nesses 3 anos. Agora, você também não planeja mais ficar com isso. Não vou ficar mais nessa família estranha. Não preciso mais. Sendo assim, não irei mais ao lado da nova droga Y. Eu vim aqui hoje apenas para avisá-los. A partir de hoje, eu rompo completamente a relação com a família Fang. De agora em diante, vocês são vocês e eu sou eu. Depois de falar, você pegou um contrato e apontou para a mesa. O que você disse? Assim que isso foi dito, alguns membros da família Fang ficaram paralisados, ao ver o contrato que o filho havia tirado. A bondosa Shu Hui imediatamente sentiu que não conseguia respirar. Su Shen, por favor, não vá embora, a culpa é toda minha, da mamãe. Mamãe, me perdoe, eu te imploro, não vá. Você poderia não me deixar de novo? Shu Hui chorava desconsoladamente com os olhos cheios de lágrimas. Neste momento, ela não conseguia mais controlar suas emoções. Su Shen, se você não me deixar, eu te farei qualquer coisa que você quiser. Eu prometo que farei qualquer coisa, tudo bem? Tudo bem. Se você expulsar Fang Yu de casa, eu fico. Fang Mengli também estava em pânico naquele momento. Ela acreditava que a situação de hoje era sua responsabilidade em grande parte. Então, rapidamente, tentou confortá-lo, dizendo: Pais, o que meu irmão disse é só raiva. Irmão, peça desculpas aos nossos pais, por favor. Por favor, não vá embora, fique com sua irmã. Fang olhava para frente. Ele estava tão furioso que tremia ao segurar aquele contrato. Você, seu rebelde. Tudo bem, você. Apenas para expulsar seu irmão. Você faria qualquer coisa para colocá-lo para fora de casa. Muito bem, hoje você vai sair daqui. Nunca mais voltem para a família Fang. Ao ouvir isso, seu rosto se iluminou. Senhor Fang, eu ainda tenho que lhe agradecer. Assine este contrato e eu vou imediatamente. A partir de agora, não tenho mais nada a ver com a família Fang. Eu ainda preciso agradecer a vocês. Obrigado por nem terem transferido meu registro, mas assim também economiza muitos problemas. Além disso, eu vou solicitar à escola para cancelar o estágio de Fang Yu. Após ouvir as palavras de Su Shen, Fang de, Shu Hui e Fang de mostraram um leve arrependimento em seus rostos, porque temiam que a divulgação do seu desaparecimento pudesse afetar a empresa. Por isso, mantiveram em segredo por 3 anos. Mas isso também condiz com o estilo habitual da família Fang. Neste momento, Fang de também não se preocupava com isso. Ao se recuperar, disse em um tom grave: Tudo bem.
Eu assino. Quero ver como você vai se sair fora dessa porta. É evidente que Fang não acredita que você realmente vai se desvincular da família. Apenas isso é a sua maneira de atrair e depois soltar. Neste momento, Fang Yu, escondido no canto do segundo andar, observa silenciosamente a cena lá embaixo. No fundo, já está rindo de felicidade. Su Shen, Su Shen, eu já disse antes que só com um pouco de raciocínio eu posso te fazer sair da família Fang. Agora, vejo como você ainda vai disputar a propriedade da família Fang comigo. Que situação ótima seria se tivéssemos uma cerveja de 82 anos aqui. Ha 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 ha. Você colocou o contrato no bolso e sorriu. Vou levar minhas coisas mais tarde. Vocês vão vir olhar? Para não dizerem depois que eu roubei as coisas da família Fang. Neste momento, Fang está com o rosto escuro e está completamente desesperado por você. E ainda queria tentar convencer Fan Mengli. Mas ela foi severamente interrompida por Fangde. Voltou para o quarto e colocou as poucas roupas que tinha na bolsa. E casualmente levou consigo a esmeralda que estava escondida do lado de fora da janela. Olhou mais uma vez para tudo no quarto. 3 anos de lembranças. Não há nenhum vestígio dele, nem mesmo. Não há nem mesmo uma foto de família. Neste momento, seu coração também sente uma profunda tristeza. Você está cansado. Sair deste lugar que não lhe pertence. Talvez viver fora de casa faça você se sentir mais você mesmo. Ao sair de casa, você ignorou as pessoas e simplesmente foi embora. Após deixar a família Fang, você caminhou sozinho pela rua. O brilho dos neons ao longo da estrada refletia sua solidão. Ao voltar para o dormitório da escola, já era 1 hora da manhã. Você se lavou rapidamente. Olhando para seu colega de quarto que dormia como um porco morto, a sonolência logo veio. Você se deitou na cama e logo dormiu profundamente. Na manhã seguinte, você chegou a um cemitério. Parou em silêncio diante de uma lápide. Na lápide, havia uma foto em preto e branco de uma família de 3. Na foto, o sorriso de um homem de meia idade. Ele estava segurando seu filho de 4 anos. Ao lado, estava sua bela esposa. Você se inclina levemente e coloca a flor que traz na mão diante da lápide. Pai, vim te visitar. O homem na foto é o pai adotivo de Su Shen. Qi Fang foi resgatado por pessoas bondosas no ano em que Su Shen desapareceu. Depois disso, ele viveu no orfanato. Qi Fang era um catador que morava perto do orfanato. Naquela época, ele costumava visitar essas crianças órfãs. Nem tudo sai como planejado. Quando era jovem, ele teve um acidente de carro com a família. Sua esposa e filho morreram instantaneamente, e ele ficou com uma perna. Ele ficou com uma deficiência permanente em uma das pernas. Ele já disse a Su Shen que Su Shen se parecia muito com seu filho. Por isso, sempre tratou Su Shen de maneira especial. Isso também trouxe um pouco de calor familiar à infância de Su Shen. No ano em que completou 12 anos, devido ao orfanato, faltava dinheiro para manter o lugar. Na época, poucos filhos foram adotados e o restante ficou, o que foi transferido para outro abrigo. Naquela época, você não tinha escolha a não ser ir para outro lugar, mas acabou vivendo com Qi Fang. Desde que Su Shen começou a acompanhá-lo, Qi Fang encontrou novamente a motivação para viver. Desde então, os dois começaram a rir e conversar. Todo dia, ele saía cedo para coletar sucata, para poder ganhar um pouco mais de dinheiro, para juntar o suficiente para a mensalidade e despesas de Su Shen. Ele sempre saía cedo e voltava tarde. Mesmo assim, a vida dos dois era bastante apertada. Qi Fang queria encontrar um emprego estável, mas, devido à sua dificuldade de locomoção, ninguém queria contratá-lo. Mas ele ainda tentava ao máximo trazer as melhores coisas para Su Shen. Felizmente, Su Shen não reclamava das dificuldades da vida. Ele se tornou muito diligente. Suas notas eram sempre as melhores. E sempre que voltava da escola, preparava a comida com antecedência para esperar Qi Fang voltar. Embora não fossem pai e filho biológicos, já se viam como tal. Tornarão-se a família mais preciosa um para o outro. Passarão-se 6 anos rapidamente. Naquele dia, você estava animado segurando a carta de aceitação da Universidade Jian. Queria compartilhar a notícia com Qi Fang, mas não o encontrou. Até que, tarde da noite, você recebeu uma notícia terrível. Qi Fang morreu. Hemorragia gástrica aguda. Isso significa que, há alguns anos, ele já havia sido diagnosticado com câncer de estômago. Ele fez isso apenas para não afetar seu exame nacional. Ele manteve tudo em segredo. Ao saber da morte de Qi Fang, naquele momento, você apertou a carta de aceitação em suas mãos, enquanto seu rosto já estava inundado de lágrimas. Você realmente achava que poderia cuidar bem do seu pai adotivo, mas não esperava que o que você encontraria seria a morte. O filho deseja cuidar, mas os pais não esperam.
Essa é também a razão pela qual ele valorizava tanto os laços familiares. Todos os anos, neste dia, você vem aqui prestar homenagens. À medida que o céu escurece lentamente, a chuva começa a molhar suas roupas. Gotas de chuva caem incessantemente, como se seu coração estivesse chorando. Não sei há quanto tempo estou parado na chuva. Uma voz clara e agradável ecoa atrás de você. Ei! Se continuar assim, sua roupa vai ficar completamente molhada. Su Shen se virou para olhar. Uma garota de corpo esguio vestindo um vestido florido verde claro. Está lá em pé segurando um guarda-chuva. Seu cabelo longo e negro está preso em um rabo de cavalo. Um rosto delicado em forma de semente de melancia revela um pouco de raiva. Você disse que, sempre assim, não dá para ficar tranquilo. E se você pegar um resfriado? Segurando este guarda-chuva, ela disse enquanto estendia o guarda-chuva. Ao ver a jovem, seu humor também foi gradualmente se acalmando, e então ele falou. Xiao Yu, você veio especialmente me trazer um guarda-chuva? Claro que não. Quem faria isso para você? Eu. Eu só passei por aqui e decidi visitar o tio Qi. O rosto da garota ficou levemente vermelho e seu olhar desviou um pouco. Você pegou o guarda-chuva e olhou para a jovem à sua frente com um certo carinho. Não pensei que, após um ano sem ver, nossa Su Xiaoyu já estivesse tão alta e tão bonita. A garota à sua frente se chama Su Xiaoyu. Ela também foi sua companheira de brincadeiras no orfanato. O motivo pelo qual os dois têm o sobrenome Su é que eles não tinham nenhuma informação de identidade quando chegaram lá. Depois, acabaram adotando o sobrenome do diretor do orfanato. Os nomes dos dois também foram dados pelo diretor. Su Xiaoyu é 3 anos mais nova que ele. Quando chegou ao orfanato, ela era bem baixinha e muito magra, frequentemente sendo intimidada pelas outras crianças. Uma vez, Su Xiaoyu foi chorar por causa de um menino. Ao ver isso, você não pensou 2 vezes. Deu uma surra naquele menino. Desde então, Su Xiaoyu se tornou sua sombra. E você a tratava como se fosse sua irmã de sangue. Depois, com o fechamento do orfanato, Su Xiaoyu foi adotada por uma família. E você escolheu viver com Qi Fang. Desde então, as oportunidades de se encontrarem diminuíram bastante. Ouvi seus elogios. Su Xiaoyu levantou a cabeça e disse com orgulho. Isso é natural. Eu sou uma beleza natural. Em seguida, Su Xiaoyu começou a olhar para Su Shen. Para ela, você parece não ter mudado muito. Sob o rosto bonito, seu corpo ainda é magro. Até as roupas que você está usando ainda são familiares para ela. Aquele só ficou ainda mais velho. Isso fez Su Xiaoyu franzir a testa. Você está bem na casa Fang todos esses anos? Depois de dizer isso, parecia ter percebido algo. Em seguida, ela imediatamente acrescentou. Eu não me importo com você, apenas estou curiosa sobre como é ser um jovem rico. Após ouvir, você respondeu de forma indiferente. Eu já cortei relações com eles. Agora não sou mais da família Fang. O que? Cortar relações? Você não disse que você mais gostaria de encontrar sua família? Su Xiaoyu estava cheia de preocupação, mas não entendia. O que você realmente passou nesse tempo? E você respondeu suavemente. Eles apenas me trataram como um estranho. De qualquer forma, após me afastar deles, eu sinto que eu estou vivendo mais como eu mesma. Su Xiaoyu pôde ver a insatisfação e a tristeza nos seus olhos. Ela queria lhe confortar, mas não sabia como começar. Tudo bem, tudo bem. Um grande homem agindo como uma menina. Vamos. Eu vou te convidar para comer algo delicioso. Naquela loja antiga da Rua Velha. Pelo caminho, vi que você estava em silêncio. Su Xiaoyu, ao ver isso, decidiu falar. Ah, Su Shen. Este ano, eu também passei no vestibular da Jianda. A partir de agora, seremos colegas de escola. Não se esqueça de se apresentar. Então, por favor, Su Shen, cuide de mim no futuro. Depois de falar, Su Xiaoyu sorriu, revelando suas pequenas presas. Ao ouvir suas palavras, você reagiu. Com a mão, você acariciou levemente a cabeça dela e disse. Haha, sem problemas. Su Xiaoyu imediatamente ficou irritada e fez uma expressão emburrada. A boacinha delicadamente afastou a mão dele. Já disse que não pode tocar na minha cabeça assim. Eu não sou mais uma criança. Tá bom, tá bom. Nossa amiga Xiaoyu já cresceu. Não sei qual garoto idiota vai se beneficiar disso no futuro. Su Xiaoyu, ao ouvir suas palavras, escondeu um toque de afeto em seu olhar. Em seguida, sem esperar por ele, rapidamente seguiu em frente, deixando Su Shen parado no lugar, com uma expressão de dúvida. Como essa garota está ficando cada vez mais temperamental. Depois, os dois passaram a manhã toda juntos. Eles compartilharam suas experiências ao longo dos anos. Depois,
os dois foram fazer compras juntos. Caminhando na rua, pareciam um casal. As pessoas ao redor lançavam olhares invejosos. No entanto, você não se importava nem um pouco. Apenas porque via Su Xiaoyu como uma irmã mais nova. Não percebeu o amor que estava nos olhos dela. Só à tarde você se despediu relutantemente. Su Xiaoyu foi levada de volta para casa. E o que você deve fazer a seguir é terminar sua tese o mais rápido possível. Em seguida, procure uma oportunidade para contatar aquela empresa farmacêutica de sua vida passada. No entanto, o que você não esperava era que às 4 da tarde, você estaria embaixo do prédio do dormitório da Universidade Jian. Você encontraria sua irmã mais velha, Fang Qingsu. Fang Qingsu é professora da Faculdade de Letras da Universidade Jian. Desde pequena, seu desempenho acadêmico sempre foi excepcional. Após se formar em Qingdi, ela foi contratada pela Universidade Jian como professora assistente. E em apenas 3 anos, ela se tornou professora titular. Não há como negar que os genes da família Fang são realmente excepcionais. A irmã mais velha, Fang Qingsu, é uma jovem professora no mundo acadêmico. A segunda irmã, Fang Mengli, é uma estrela em ascensão no mundo da música. A terceira irmã, Fang Yuyan, é uma investidora de destaque no setor financeiro. O problema é que essas três são todas ajudadoras de irmãos. Elas costumam ver as pessoas de maneira tendenciosa. Observando Fang Qingsu lá embaixo, parece que ela veio por causa da confusão que você causou na empresa. Neste momento, ela vestia uma camisa de cor sólida, combinada com uma saia preta justa, com uma pele fria, misturando uma aura gelada e ainda assim sedutora. Hoje, ela veio te procurar várias vezes, mas não conseguiu te encontrar. Quando viu você se aproximar, seu rosto, que já era frio, tornou-se ainda mais glacial. Su Shen, não pensei que você tivesse caído tão baixo assim. Eu realmente não queria me envolver com você. Mas o que você fez com que a família Fang perdesse a face. Não pense que a família Fang te apoia. Só porque eles te dão suporte, você pode fazer o que quiser. E mesmo que aquele artigo te tivesse sido dado, com suas notas, mesmo se você entrasse em Qing, não conseguiria acompanhar a intensidade dos estudos lá. Como Fang Qingsu estava ocupada com o trabalho na escola, não voltou para a mansão da família Fang. Então essa foi a primeira vez que a encontrei após a reencarnação. Na vida anterior, Fang Qingsu sempre teve uma má impressão de Su Shen. No entanto, tudo isso precisa. É graças ao meu bom irmão Fang Yu. A razão é que ele sempre esteve difamando você para a irmã mais velha. Seu desempenho escolar está aquém. Portanto, quando ela voltou para casa ontem, ouviu sobre você causando um alvoroço na empresa e agredindo os líderes. Isso fez com que ela, sendo uma intelectual, desrespeitasse ainda mais você. Quanto à sua ruptura com a família Fang, ela não sabia. Depois de ouvir Fang Qingsu, você não deu a menor consideração. Professor Fang, como escolho é da minha conta. Além disso, eu já rompi completamente os laços com a família Fang. Eu não aparecerei diante de vocês. Espero que vocês também não venham me perturbar. Você. O que você disse? Fang Qingsu ficou um pouco incrédula ao ouvir as palavras de Su Shen. Estou dizendo que ontem à noite já rompi completamente todos os vínculos com a família Fang. No futuro, não trarei mais vergonha a vocês, da família Fang. E mais, professor Fang, você sempre teve uma atitude superior, dizendo que meu desempenho acadêmico é ruim. Será que em um departamento meu desempenho sempre esteve classificado? Os 10 primeiros também são considerados alunos ruins aos seus olhos? Depois de dizer isso, você não se importa mais com Fang Qingsu. E sim, você simplesmente caminha para dentro do dormitório. Ao ouvir suas palavras, Fang Qingsu ficou novamente chocada. É importante saber que ela geralmente está ocupada com estudos acadêmicos. Ela raramente teve alguma interação com você. Como vocês estão em departamentos diferentes, vocês também se encontram muito pouco. Além disso, ela se vê como a professora Fang. E ela também não quer que os outros saibam disso. Elas têm uma relação de irmão e irmã. Isso também fez com que Su Shen tivesse uma atitude muito respeitosa em relação a ela. Não há o que fazer, quem mandou Su Shen não ter um bom desempenho acadêmico? E como ela é uma estudante exemplar, isso naturalmente gera um sentimento de superioridade. Mas hoje você se atreve a falar assim com ela. Você não lhe dá nenhum respeito como irmã. E qual é a história de você falar sobre romper relações? Fang Qingsu levou um tempo para se recuperar. Espera um pouco. O que ele acabou de dizer? Classificado entre os 10 melhores do departamento. Fang Qingsu, recobrandose, olhou com incredulidade. Xiaoyu não disse que as notas de Su Shen sempre foram muito ruins? Então como ele poderia estar entre os 10 melhores do departamento? Pensando nisso, ela pegou o celular e discou um número. Professor Lin?
Poderia me ajudar a descobrir as notas de um aluno durante o período escolar? Após explicar rapidamente, ela desligou o telefone. Aproximadamente 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. Professor Lin. Quando Fang Qingsu terminou de ouvir a pessoa do outro lado, ela ficou paralisada no mesmo lugar. Ela soube de tudo pela boca daquele professor Lin. No vestibular, Su Shen foi admitido na Universidade Jianshen como o primeiro do departamento. É bom saber que o curso de medicina da Universidade Jian é absolutamente competidor entre os 3 melhores do país. E como o primeiro do departamento, Su Shen teria que estar entre os 30 melhores do município no vestibular. Mesmo Fang Qingsu, naquela época, ficou apenas entre os 100 melhores do município. Alô, alô, professor Fang, você ouviu claramente? Do outro lado da linha, Fang Qingsu foi puxada de volta do choque. Após agradecer, ela desligou o telefone. Nesse momento, Fang Qingsu não conseguia se acalmar. Ela até duvidou se tinha ouvido errado. Como isso seria possível? Su Shen sempre teve um desempenho acadêmico tão bom? Por que, quando estava na família Fang, ninguém prestou atenção a isso? Sim, aos olhos da família Fang, você é apenas alguém que falta educação e que não busca progresso. E quem estaria disposto a conhecê-lo? Mesmo se eles prestassem um pouco mais de atenção, poderiam perceber suas qualidades. Mas eles colocaram todo o amor em Fang Yu. E para você, não se importaram nem um pouco. De repente, uma leve culpa apareceu no rosto frio de Fang Qingsu. Durante 3 anos, ela sempre desprezou Su Shen e não se importou com sua vida. Quando pensou que suas notas eram ruins, nem mesmo se dispunha a pedir. Reconheça a relação entre vocês, irmãos. Mas quando tudo se torna real, percebe que o palhaço sou eu. Sua identidade orgulhosa de estudante exemplar é construída com os inúmeros recursos da família Fang. E você é apenas um órfão. Não fale nem de aulas de reforço. Nem consegue comprar alguns livros de tutoria. Essa comparação é suficiente para esmagar minha autoestima. Pensando bem, instintivamente quis entrar no dormitório masculino. Mas como professora, achei que isso não seria adequado. Em seguida, peguei o celular para discar seu número. Mas percebi que, após procurar por muito tempo na agenda, realmente não havia seu nome. Como pode não haver? Fang Qingsu então se lembrou de que não tinha o número de Su Shen. Ter uma irmã assim não faz diferença alguma. Fang Qingsu finalmente percebeu o quão insignificante ela era. Seu humor caiu para o fundo do poço. A pele fria a fazia parecer ainda mais solitária. Murmurou inconscientemente. Xiao Shen sempre foi tão excelente. Mas toda vez eu o repreendia e o machucava assim. No entanto, ele ainda me respeitava tanto. Desculpe, irmão. Ao pensar nisso, os olhos de Fang Qingsu gradualmente ficaram vermelhos. Em seguida, as lágrimas não conseguiram mais ser contidas e começaram a cair. Ao voltar para o dormitório, Su Shen estava completamente alheio ao que estava acontecendo lá embaixo. Em seguida, ele planejava transformar a nova pesquisa Y em dados e publicar um artigo, porque ele sabia que o conteúdo deste artigo seria muito superior ao daquela vez anterior. Ele nem percebeu que, em um futuro próximo, seu artigo teria um impacto profundo em toda a medicina e geraria consequências muito significativas. Mas antes de chegar à noite, você realmente viu que Fang Qingshu estava ligando. É preciso saber que todos os contatos da família Fang estavam salvos no seu celular. É uma pena que nunca tenha recebido uma ligação sequer. Você olhou para a tela do celular, franziu a testa e murmurou: essa mulher realmente gosta de dar lições? Se fosse antes, você teria ficado feliz o dia todo. Mas agora... Seu dedo deslizou suavemente e desligou a chamada. Mas antes de meia hora, o telefone de Fang Mengli também tocou. Ao ver isso, você imediatamente ficou sobrecarregado. O que aconteceu com essas duas mulheres hoje? Eu já rompi completamente com a família Fang. Então, por que continuam a me assediar? Você não hesitou em desligar o telefone novamente. Em seguida, simplesmente colocou o celular em modo silencioso. Do outro lado, Fang Qingshu e Fang Mengli estavam com expressão preocupada. Desta vez, o pequeno Shen realmente não quer mais nos atender. 2 dias passaram rapidamente. Todos da família Fang estavam reunidos no sofá da sala. Neste momento, a expressão de todos não era boa. Porque desde que você saiu da família Fang, realmente não teve mais contato com a família Fang. Eles achavam que você estava apenas falando. Apenas usando uma ameaça de romper relações. Eles deram a ele os direitos sobre a pesquisa. Também é uma forma de você importunar Fang Y. Mas, nestes últimos 2 dias, você realmente não foi mais à empresa. E não teve contato com nenhum deles. O Xiao Shen deve voltar amanhã, não é?
O que ele disse sobre romper relações deve ter sido apenas uma mera explosão. Fang Mengli não pôde deixar de falar. Espero que sim. Hoje tentei ligar para ele e ele não atendeu. Provavelmente ainda está bravo por eu ter o repreendido. Fang Qinshu acrescentou. As duas irmãs mostraram um leve desapontamento ao ouvir isso. Fang De não conseguiu se segurar e falou em tom severo. Chega de discutir sobre esse filho rebelde. Ele mesmo decidiu ir embora, ninguém o forçou. Não me diga que eu tenho que implorar para ele voltar. No entanto, a boa pessoa do lado, Shu Hui, disse. Não, não, ela disse com a voz embargada. É tudo culpa sua, Fang De. Por que não podemos discutir as coisas de forma civilizada? O Xiao Shen provavelmente falou isso só por raiva. E você foi e assinou diretamente. Fang De, eu te aviso, se o Xiao Shen, se ele realmente não voltar, nós não acabamos aqui. Depois de dizer isso, Shu Hui começou a chorar novamente. As irmãs da família Fang correram para consolar. Ao ver isso, Fang De ficou com uma expressão preocupada e disse. Está bem, não vamos discutir mais nada, vamos falar sobre isso no fim de semana. Se aquele filho rebelde realmente não quiser voltar. Então, Fang De hesitou na voz. Se não for o caso, daremos a ele mais uma chance. Quando eu tiver tempo, irei a Jianda pedir uma vaga de recomendação para pós-graduação para ele. Ao ouvir isso, Fang Qinshu queria realmente informar a todos sobre as verdadeiras notas de Su Shen, mas não conseguiu terminar a frase antes de Fang Y, que estava ao lado, interrompê-la. Pai, dessa vez, deixe o artigo para o irmão. Se realmente sou eu que estou fazendo meu irmão sofrer lá fora, então seria melhor eu deixar a família Fang. Apenas, eu realmente não quero me separar de vocês. Depois de dizer isso, os olhos de Fang Y ficaram vermelhos novamente. Fang De ficou apenas irritado ao ouvir isso. Por que Su Shen é tão rebelde? E Fang Y é sempre tão sensato. Mas Su Shen ainda o ataca a todo momento. Então, tentou confortá-lo, dizendo: Pequeno Y, você não precisa se preocupar muito com o artigo. Quando os dados saírem depois de amanhã, você pode simplesmente publicar o artigo. O diretor Zhang já me disse muitas vezes que você trabalhou muito no desenvolvimento deste novo Y, e frequentemente trabalhou horas extras por causa disso. Su Shen apenas escreveu o artigo. Portanto, isso definitivamente não é mérito dele. Shu Hui também estava ao lado, confortando Fang Yu. Depois de ouvir isso, Fang Qinshu ficou nervosa, pensando em confirmar hoje com alguns professores da Faculdade de Ciências Biológicas. A avaliação de Su Shen por todos é um bom estudante, excelente em comportamento e estudos. Ela percebeu que havia um mal-entendido e então apressadamente disse: Pai, não é assim. Sobre o artigo, eu acho que ainda deveríamos ouvir Su Shen falar sobre isso novamente. Fang Qinshu queria continuar, mas Fang De não lhe deu a oportunidade de continuar. Chega, Xiao Shui. Por causa do artigo, a família inteira ficou inquieta. Você também não deve mais defender ele. Esta questão acaba aqui. Após essas palavras, Fang Qinshu teve que ficar em silêncio. Na família Fang, todos temem esse velho pai. Afinal, o que a família Fang alcançou hoje é tudo conquistado pouco a pouco pelo esforço de Fang De. O desempenho de Fang Qinshu, no entanto, fez Fang Y entrar em pânico. Ele não entende por que suas duas irmãs começaram a se importar com Su Shen. A segunda irmã até chorou por causa de Su Shen várias vezes. Até mesmo nos últimos dias, procurou a si mesma para perguntar sobre os detalhes do desaparecimento da pulseira daquela época. Se não tivesse arranjado uma desculpa para se livrar disso, provavelmente o fato de ter prejudicado Su Shen teria vindo à tona. A irmã mais velha, que originalmente não interagia com Su Shen, parece que se transformou em outra pessoa. Ela até falou bem de Su Shen por iniciativa própria. Pensando nisso, Fang Yu começou a sentir medo. Seu ódio por Su Shen se intensificou. Su Shen, por que, mesmo depois de deixar esta casa, você ainda não me deixa em paz? Se eu não encontrar uma oportunidade para me livrar de você, eu na família Fang, não poderei ser o único herdeiro. Ao mesmo tempo, no dormitório da Universidade Jian, você estava sentado na frente do computador. Nos últimos dias, você transformou sua inovação em pesquisa de Y em um artigo. Depois de fazer tudo isso, você escolheu um em medicina Y. Você submeteu o artigo para uma revista com grande influência na área. Após pensar cuidadosamente, você enviou seu artigo para a revista Medicina Natural. Em breve, você preencheu suas informações pessoais de acordo com o processo, e o nome da escola está totalmente preenchido. Depois, você enviou seu artigo para o e-mail designado. Depois de fazer tudo isso, você suspirou aliviado. Você se levantou e massageou os ombros doloridos, murmurando:
Agora, só resta esperar pelos resultados da revisão da revista. Você olhou para o relógio e percebeu que já eram 6 da tarde. Sem perceber, amanhã já é fim de semana novamente. Você se lembrou que os fins de semana anteriores eram seus dias de volta à casa da família Funk. Mas agora... Você não pôde deixar de balançar a cabeça em autodepreciação. Voltando a si, você começou a pensar seriamente. A seguir, você precisa concluir rapidamente o experimento do novo Y. Lembra que amanhã, na vida passada, havia uma grande conferência acadêmica no centro de exposições? Havia uma grande troca acadêmica. Lembro que aquela empresa também enviará representantes para participar. Isso é uma oportunidade para mim. Mas ainda preciso registrar uma empresa por conta própria. É necessário manter os resultados da pesquisa firmemente em suas próprias mãos. Ao relembrar vidas passadas, pode-se dizer que Su Shen trabalhava de graça para a família Fan. Como este novo Y. Não só a patente da fórmula pertence a Fanjiuan Y, como até mesmo o artigo que escrevi. Precisa da aprovação da empresa para ser publicado. Nesta vida, só fazendo eu posso manter o controle nas minhas próprias mãos. Assim, ninguém mais poderá controlar meu destino. Meu motivo para estudar medicina não é apenas busca acadêmica, mas também por causa do meu pai adotivo, Qi Fang. Eu entendo muito bem aqueles que sofrem de doenças graves, mas não têm remédios para tratar. Apenas conseguem esperar na cama pela chegada da morte. Naquele momento, a sensação de desespero é imensa. Ao me distanciar da tristeza, percebo que alguns colegas de quarto ainda não voltaram. Afinal, ao subir para o quarto ano, todos estão correndo atrás do seu futuro. Em seguida, você foi sozinho ao refeitório para comer rapidamente. Voltou para o dormitório e se deitou para descansar. Durante este período, você esteve em um estado de trabalho intenso. Sua energia física e mental está severamente esgotada, por isso é necessário recarregar suas energias para enfrentar a chegada de amanhã. Enquanto isso, em uma construção no centro da cidade H, nos Estados Unidos, no prédio onde fica a revista Medicina Natural, sentado à frente de uma mesa de escritório, um homem loiro vestido com um terno. Neste momento, ele estava saboreando em suas mãos um latte enquanto revisava os manuscritos. Sendo um editor da medicina natural, ele quase todos os dias recebe submissões de diferentes países do mundo. Algumas horas depois, o homem loiro massageou suas têmporas pulsantes. Ai! Recentemente, a qualidade desses artigos recebidos é realmente insatisfatória. Especialmente os artigos do país A e do país B. São simplesmente absurdos, sem sentido. Parece que mais um dia de trabalho em vão passou. O homem loiro balançou a cabeça e então digitou no teclado. Ele bateu levemente na mesa, tratando o artigo como rejeitado. Em seguida, tentou atualizar a página do e-mail. Se não houvesse novos manuscritos, então hoje, o trabalho da manhã poderia ser encerrado. Ele se surpreendeu ao ver que havia mais um artigo. E era uma submissão de algumas horas atrás. Este artigo era, na verdade, de Hua Gogo. Surpreendentemente, era um artigo sobre pesquisa em tecnologia Y. O homem de cabelo loiro sentiu uma profunda decepção ao olhar, porque, em sua visão, essa teoria inovadora era algo que, em todo Blue Star, apenas o país bonito tinha uma liderança absoluta. Além disso, foram algumas grandes empresas farmacêuticas do seu próprio país. Outros países não tinham capacidade ou meios para isso. No entanto, em nome da ética profissional, ele ainda assim abriu o artigo. O título era baseado em alvos genéticos patogênicos. Construção reversa de compostos de prototipagem. Depois de ler o título, o homem de cabelo loiro ficou ainda mais desapontado. Porque, para ele, esse tipo de pesquisa era simplesmente impossível de existir. Mas o homem de cabelo loiro ainda tentou olhar o conteúdo. Não posso deixar de dizer que o autor deste artigo tem um certo conhecimento. A gramática é rigorosa e a lógica das argumentações é sólida. O vocabulário técnico utilizado também é bastante apropriado. Esse nível é até superior ao de alguns de nossos renomados acadêmicos, e por muito. 10 minutos depois, o homem de cabelo loiro estava com a testa franzida. Seu olhar também se tornava incrédulo. Em seguida, ele começou a folhear o artigo com mais seriedade, pois este artigo não só possui argumentação rigorosa, mas também os dados experimentais são irrepreensíveis. Isso é realmente uma nova tecnologia de pesquisa de Y. Nesse momento, o homem loiro já havia lido todo o artigo. Ele não conseguia controlar sua excitação interior. Então, ele se levantou apressadamente e saiu correndo para fora do escritório. Momentos depois, ele trouxe um homem de meia idade com ele. Allen, que artigo pode fazer você perder a compostura dessa forma?
Este homem de meia-idade era o editor-chefe da revista Medicina Natural, Charles. Ele estava no banheiro e acabou de colocar as calças. Foi chamado para o escritório pelo homem de cabelo loiro. Neste momento, o editor-chefe parecia um pouco irritado. Ele não entendia por que esse homem, que normalmente agia com calma, estava se comportando de maneira tão estranha hoje. Editor-chefe, acabei de receber um artigo da Rua Gogo. Os resultados da pesquisa do artigo são uma nova tecnologia de desenvolvimento de Y. Sinto que este artigo certamente poderá. Antes que o homem terminasse, o editor-chefe Charles interrompeu. Você disse que este é um artigo da Rua Gogo. Ou é um artigo sobre desenvolvimento de tecnologia? Allen, eu já te disse muitas vezes que, em relação a esse tipo de artigo, devemos simplesmente rejeitar. É óbvio que este editor-chefe não acredita que a Rua Gogo tem essa capacidade. Editor-chefe, seria bom você dar uma olhada no conteúdo do artigo. Este é diferente dos anteriores. Charles, sem saber o que fazer, decidiu ir ver. Allen, eu acho que seu conhecimento técnico ainda é muito fraco. Por exemplo, os dados apresentados nesta parte. Isso é, Charles queria encontrar algumas falhas para negar a veracidade do conteúdo. Mas, com o passar do tempo, quanto mais ele olhava, mais assustado ficava. 10 minutos depois, Charles ficou paralisado, com os olhos arregalados, um pouco incrédulo. O homem ao lado estava muito ansioso. Afinal, a veracidade deste artigo ainda precisava que Charles chegasse a uma conclusão. O homem de meia-idade foi despertado pelo chamado do homem loiro. Recuperando-se, ele perguntou com uma voz trêmula. Allen, eu não estou sonhando, estou? Ele já havia confirmado que este artigo, os dados experimentais eram rigorosos e absolutamente verdadeiros e confiáveis. Em seguida, os dois examinaram cuidadosamente as informações de autoria do artigo. Com base nas informações enviadas, este artigo não pertence a nenhuma empresa farmacêutica ou instituição de pesquisa. A instituição de publicação era a Universidade de Jianshen, na Rua Gogo, e o autor nomeado pelo texto era apenas uma pessoa. O nome dessa pessoa era, surpreendentemente, Su Shen. Olhando para a autoria deste artigo à sua frente, o autor é o seu nome depois. Charles e a outra pessoa trocaram um olhar. Não pertence a nenhuma empresa ou instituição. Ou seja, este artigo foi escrito por esta pessoa chamada Su Shen de forma independente. E ele mesmo ainda não tem nenhum título. Então, pode ser que você ainda seja apenas um estudante. Em seguida, os dois olharam um para o outro e viram espanto nos olhos. Então Charles olhou para o relógio e disse: Allen, quando chegar a hora do expediente à tarde, você me ajude a entrar em contato rapidamente com o professor Ayed. Deixa pra lá, vou entrar em contato pessoalmente. Não, eu vou ligar para o professor Ayed agora. Ao mesmo tempo, em um campus universitário, um idoso de cabelo grisalho estava descansando na sala. Este velho é uma figura de liderança no campo da medicina do país. Professor Ayed. Ele é um especialista de autoridade na área de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico global. Sob sua orientação, ele formou muitos renomados estudiosos da medicina. Até o editor-chefe da Medicina Natural. Charles também é seu estudante. Nesse momento, um toque de telefone apressado soou. Acordou o professor Aya de seu sono. O velho professor neste momento tinha uma expressão um pouco descontento, mas também curioso. Como este celular é normalmente usado apenas para trabalho, durante o horário de descanso, geralmente ninguém liga. Ele pegou o celular e viu que a chamada era de seu próprio estudante e editor da medicina, Charles. Ligando a essa hora, provavelmente Charles, do outro lado, deve estar enfrentando algum problema complicado. O velho professor hesitou por um momento, mas acabou atendendo. Alô, Charles, o que aconteceu para você estar tão ansioso? Professor, eu recebi aqui um artigo da China. Alguns conteúdos aqui são realmente surpreendentes. Estou um pouco indeciso e gostaria que você me ajudasse a revisar. Ao ouvir isso, a expressão do velho professor ficou um pouco feia. Ele, normalmente, não gosta que ninguém interrompa seu descanso ao meio-dia. É impressionante demais. Charles, você andou preguiçando ultimamente? Você não sabe qual é a qualidade dos artigos na China? No máximo são de nível mediano, certo? Se soubesse que seria assim, não teria atendido sua ligação. Se não fosse porque Charles é meu discípulo, ele definitivamente teria desligado na hora. No entanto, o velho professor ainda manteve uma atitude profissional e disse ao outro lado: tudo bem, envie o artigo para o meu e-mail que eu vou dar uma olhada. Dito isso, ele se levantou e foi até o computador abrir o e-mail. Encontrou o artigo e começou a estudá-lo.
Do outro lado, Charles e Allen estavam esperando ansiosamente. Aproximadamente meia hora se passou. O telefone de Charles tocou. Professor, o que você achou deste artigo? Antes que ele terminasse, do telefone veio a voz apressada do velho professor. Rápido! Charles, por favor, ajude-me a entrar em contato com a China. Eu quero falar com o autor deste artigo. A voz na linha pausou levemente e depois continuou a falar. Não, eu quero usar uma abordagem de intercâmbio acadêmico. Melhor deixar para lá. Eu vou pessoalmente visitar este especialista na UAGO. Sua pesquisa é, sem dúvida, um marco histórico na medicina. Assim que desligou o telefone, Charles disse imediatamente: Allen, você precisa verificar rapidamente quando será a próxima edição. Quando a revista será publicada? Editor-chefe. A próxima edição da revista será no dia 6 deste mês, ou seja, na próxima quarta-feira. Vá rapidamente avisar a equipe editorial imediatamente. Ajustar a ordem de publicação dos artigos. Mudar o artigo de capa da próxima edição para este artigo que vem da UAGO. Enquanto isso, na Universidade Jianshen da UAGO, você, ainda em seus sonhos, não tem ideia disso. O que ele não esperava era que seu artigo já havia provocado um grande debate do outro lado do Xinglan, e que, em um futuro próximo, causaria um alvoroço em toda a comunidade médica. Na manhã seguinte, uma Rei-of Sunlight entrou no quarto. Você lentamente abriu os olhos. Porque a enorme carga de trabalho dos últimos dias resultou. Você dormiu nada menos que 12 horas desta vez. Depois de se levantar, você se lavou rapidamente e saiu do dormitório. Hoje há duas coisas que você precisa fazer. A primeira é ir ao centro de convenções, para aquela conferência de intercâmbio acadêmico. A segunda é vender a Jade que veio de Fangyu, porque agora preciso urgentemente de um capital, para abrir minha própria empresa. Mas antes mesmo de sair, encontrei minha irmã mais velha, Fang Qinshu, lá embaixo. Ao me ver, ela rapidamente veio na minha direção. Pequeno Shen, a irmã finalmente esperou por você. A irmã sabe que errou. Nos últimos dias, tenho refletido muito. Lamento não ter sido mais calorosa com você antes. Então, Xiaoshen, você pode me perdoar? Ao ouvir isso, você ficou completamente perplexo. O que está acontecendo? Será que ainda estou sonhando? Em pleno dia, Fang Qinshu vem me pedir desculpas. O sol está nascendo pelo oeste? Professor Fang, você não tomou seu remédio? Se você não estiver se sentindo bem logo de manhã, é melhor ir ao médico rapidamente. Neste momento, você realmente não quer falar com ninguém da família Fang. Você já rompeu relações com eles. Por que eles ainda têm que perturbar sua vida? Você não entende o que essa família realmente quer. E Fang Qinshu, ao ouvir isso, pensa que você ainda está bravo. Ela sabe que, durante esse tempo, você teve problemas com a família Fang por causa de sua tese, e que houve desentendimentos com a família Fang. E, como a irmã mais velha da família Fang, ela certamente tem a obrigação de se preocupar com seu irmão. Irmão, não fique bravo. A irmã sabe que errou e pede desculpas, tudo bem? Todos em casa estão muito preocupados com você. Eles querem que você volte o mais rápido possível. O que aconteceu naquela noite ainda está na cabeça deles. Portanto, o acordo que vocês fizeram não vale nada. Você vê Fang Qinshu sempre ao seu lado. E, um pouco impaciente, você diz para ela parar de incomodar. Professor Fang, você não precisa se desculpar, eu realmente não consigo suportar. Além disso, não importa o que vocês pensem. A partir de agora, não terei mais nenhum envolvimento com a família Fang. Fang Qinshu, ao ver que você estava saindo, rapidamente segurou seus braços com as duas mãos. Xiao Shen, a irmã realmente sabe que errou. Por favor, não vá embora, por favor. E quanto à questão do artigo, papai disse que certamente lutará por você. Uma vaga de recomendação para pós-graduação em Jianda. Eu sei, irmão, que você sempre foi muito excelente e realmente não precisa disso. Portanto, os direitos de autoria do artigo, eu vou discutir bem com papai. Por favor, volte para casa com a irmã e peça desculpas ao papai, tudo isso passará. Após dizer isso, os olhos de Fang Qinshu se encheram de lágrimas novamente. Olhando para Fang Qinshu, que segurava firmemente seu braço, você logo se sentiu com dor de cabeça. Pedir desculpas ao voltar. Impossível, absolutamente impossível. Afinal, com base em que? Com base em que vocês acham que sempre que há um problema, não importa se está certo ou errado, no final, sou eu quem tem que pedir desculpas. Por que você não volta e pergunta a ele, o Fangde, o que foi dito e o que foi feito? Neste momento, você reprime a raiva e diz: porque eu realmente estou farto dessa família excêntrica.
Professor Fang, hoje eu tenho outros compromissos. Peço desculpas, mas não posso ficar. E mais, não me importune mais no futuro. Depois de dizer isso, você rapidamente retira o braço e sai apressadamente. Apenas Fang Qingshu permanece parada no lugar, enxugando as lágrimas. Em pouco tempo, você rapidamente chegou ao ponto de ônibus da linha 18 em direção ao centro de convenções. Em seguida, ao entrar no ônibus, você começa a recordar. Lembrar-se de que na vida passada, aquela empresa de medicina se chamava Hunze SHNGW. Foi fundada por uma pessoa chamada Shu Bishun. Na vida passada, a Hunze SHNGW sempre foi pressionada pela Fan Jiuanye. Mais tarde, graças ao desenvolvimento de alguns novos medicamentos por S. Shen, a Fan Jiuanye deixou seus concorrentes para trás ainda mais. E desta vez, as duas gigantes da medicina de Jianshen não imaginariam que no futuro seriam superadas por uma nova empresa do setor de medicina. Uma meia hora depois, Su Shen chegou aqui. Você pegou seu celular e, após a verificação da equipe, entrou. Neste momento, já havia várias pessoas sentadas na sala de conferências do centro de exposições. Você caminhou para as últimas filas. Se sentou em seu lugar. Esta conferência acadêmica foi organizada pela Universidade de Jianshen, juntamente com várias empresas do setor de medicina. A conferência convidou vários especialistas e professores da área médica para participar. O objetivo é trocar informações sobre os mais recentes avanços em pesquisa no campo da medicina. E os representantes de várias empresas farmacêuticas também aproveitarão esta oportunidade para promover os novos medicamentos desenvolvidos por suas empresas. Na vida passada, eu não participei da conferência. Então não sabia quem era Zhou Baishun. E muito menos sabia quem a Hunze SHNGW enviaria para participar. Logo, não pude deixar de sentir uma certa ansiedade. Quando a reunião começou, você olhou ao redor. Logo você percebeu duas figuras familiares na primeira fila do auditório. Uma delas era Zhan Lin, que representava a Fangjiuan Pharmaceutical na reunião. E o outro era surpreendentemente Fang Yu. Ao lado dos dois, havia uma mulher com traços delicados vestindo um vestido justo, sentada ali. No entanto, a mulher tinha uma expressão muito desagradável naquele momento. O Sr. Zhou não sabe como estão os resultados dos novos produtos da sua empresa. Como estão os resultados dos testes da Y? Presumo que a taxa de cura e a taxa de efeitos adversos da Y devem ser muito bons, certo? Ah, falando nisso, acabamos de passar o teste do nosso fator de transferência recombinante. O fator de transferência já foi testado. Sr. Zhou, vocês precisam se esforçar. Caso contrário, não estaremos longe do lançamento. Zhan, com um olhar de satisfação, olhou para a mulher ao seu lado. As palavras da mulher Zhou estavam cheias de sarcasmo. Não se preocupem, no final, quem ri e quem chora ainda é incerto. A mulher Zhou também falou para Zhan Lin sem rodeios. Ao ver isso, seus olhos brilharam. Esta mulher chamada Zhou é exatamente a que eu estava procurando na Hunze. A representante da biotecnologia é também a atual gerente-geral da empresa. Zhou Qing. Esta mulher é a filha mais velha do presidente da Hunze, Zhou Baishuan. Zhou Qing não só é bonita, mas também possui habilidades pessoais muito fortes. Desde que ela assumiu a Hunze, os ativos da empresa aumentaram pelo menos 5 vezes. Assim como a Funjian Y, também alcançou a fase de IPO. Na vida passada, essas duas empresas estavam investindo muito em pesquisa e desenvolvimento de novas Y. E os produtos que estimulam a imunidade tinham pouca pesquisa no país. Havia pouca pesquisa e uma grande demanda de mercado. Ambas as partes queriam tomar a dianteira para disputar essa fatia do mercado. Depois, as duas empresas se tornaram concorrentes mortais. E a nova Y lançada pela Funjian Y foi desenvolvida por você. Também se tornará um produto carro-chefe para o crescimento da empresa no futuro. Por outro lado, na Hunze, os testes clínicos da nova Y falharam, e até mesmo não conseguiram passar na primeira fase de testes. Pode-se dizer que eles foram completamente derrotados nesta competição. Neste momento, Zhou Qing estava com um humor péssimo, porque as palavras de Zhan Lin há pouco sem dúvida a insultaram. Em breve, esta sessão de intercâmbio chegaria ao fim. A seguir, cada empresa apresentaria suas palestras. Como estavam os resultados de suas próprias pesquisas? Convidamos a senhorita Zhou, gerente-geral da Hunze Biotech, para nos apresentarão os mais recentes resultados de pesquisa e desenvolvimento. Assim que o apresentador terminou de falar, Zhou Qing se dirigiu ao palco. Zhou Qing no palco apresentou alguns modelos de novos produtos em detalhes. Mas esses produtos Y têm muitas alternativas no mercado. Portanto, não geraram muitos comentários. Isso também significava que sua promoção desta vez
A oportunidade de mostrar a força da empresa fora perdida. Assim que Zhou Qing terminou sua apresentação, Zhang Lin também subiu ao palco com grande satisfação. Prezados acadêmicos e especialistas, eu acredito que todos já estão bem familiarizados com nossa empresa, com os novos produtos Y. Portanto, vou direto apresentar a vocês o mais recente produto em pesquisa da empresa Y, um fator de transferência recombinante para estimular a imunidade. Quando Zhang Lin terminou de falar, as pessoas na plateia começaram a sussurrar. Não esperava que a empresa Fangjian realmente tivesse obtido sucesso no desenvolvimento. É verdade. Atualmente, há muito pouca pesquisa nessa área. Não sei como será a eficácia do produto deles. Enquanto as pessoas conversavam em choques, Nanlin continuou dizendo. Justo agora. Os resultados dos dados do experimento da fase 2 já foram obtidos. Após o uso do nosso produto, os pacientes com deficiência imunológica basicamente conseguiram voltar aos níveis normais de imunidade. Embora a taxa de eventos adversos do produto esteja em torno de 1%, a taxa de cura ultrapassa os 90%. Após dizer isso, as pessoas na plateia ficaram surpresas. Conseguir uma taxa de cura acima de 90% é impressionante. Não é à toa que a empresa Fangjian, eu realmente não esperava. Eles realmente conseguiram. Não disseram que a Runze Biotech também estava fazendo pesquisa nessa área? Por que não vimos nenhum progresso deles? Parece que eles ainda estão muito atrás da Fangjian e Aoi. Ouvindo os comentários das pessoas ao seu redor, Zhou Qing ficou pálida. Até algumas pessoas começaram a apontá-la. Neste momento, ela queria que tudo acabasse imediatamente. Ela queria sair imediatamente daquela reunião. Zhang Lin observava satisfeito os comentários do público. Desta vez, ele realmente foi o centro das atenções. Com essa publicidade, acredito que, no momento certo, mais pessoas optarão por colaborar com a Fangjian Pharmaceuticals. Nesse caso, a empresa certamente avançará ainda mais. E ele também pode ganhar fama e fortuna, até mesmo conseguir o cargo de vice-presidente. Desculpem, pessoal. Deixem-me apresentar uma pessoa a vocês. Ele é quem liderou o trabalho de desenvolvimento deste produto. Ele é o filho do nosso diretor Fang Yu. Assim que isso foi dito, todas as pessoas na plateia olharam na direção que Zhang Lin apontava. Em seguida, Fang Yu caminhou lentamente em direção ao palco sob aplausos entusiásticos. Após ouvir as palavras de Zhang Lin, Su Shen teve sua mente instantaneamente em branco. Você observa Fang Yu falando com desenvoltura no palanque. O coração de Fang Yu parece vazio. O que vem a seguir é ressentimento e raiva. Você aperta os punhos com tanta força que as unhas penetram na palma da mão. Hehe. Que família admirável. Os Fang dizem coisas como darei uma chance e estou pensando em você. No final, tudo isso era apenas para Fang Yu. Mas vocês não deveriam ser tão sem vergonha a ponto de levar tudo que eu trabalhei por anos. Roubar sem escrúpulos todo o meu esforço. Embora eu já soubesse em meu coração que esse resultado era inevitável. Mas quando esse dia realmente chega, seu coração ainda é como se uma lâmina implacável o atingisse no coração. Aquela sensação de ser abandonado e traído pela família. Essa dor o faz sentir como se não conseguisse respirar. Nesse momento, o coração de Su Shen se torna ainda mais firme e indomável. Ele jura que, no futuro, irá enfrentar todos os preconceitos e injustiças, recuperar. Em seguida, mais algumas empresas apresentam suas propostas. Mas isso não causa grande repercussão. Com a passagem do tempo, a reunião chega ao fim. Após isso, todos começam a sair aos poucos. Ao ver que o alvo desta vez, Zhou Qing, também estava prestes a ir embora. Você, que estava sentado na última fila, rapidamente se dirigiu a Zhou Qing. Presidente Zhou, por favor, fique um momento. Eu tenho um projeto de desenvolvimento de fármacos. Gostaria de colaborar com a sua empresa. Você se aproximou de Zhou Qing e disse apressadamente. Zhou Qing lançou um olhar rápido para você e então disse friamente. Com licença, de qual empresa você é? Atualmente, ainda não fundei uma empresa. No entanto, se eu conseguir formar uma parceria com a sua empresa, eu a fundarei o mais rápido possível. O que? Você está brincando comigo? Eu não sei quem você trouxe para me atrapalhar. Agora, por favor, saia imediatamente ou eu chamarei a segurança. Zhou Qing, após ouvir suas palavras, ficou tão irritada que quis agredi-lo. Inicialmente, esta reunião foi insultada pela Fangjian Pharmaceuticals. Depois de ser humilhada, ela estava furiosa. Agora, ainda há alguém que se atreve a enganá-la. Não sei de onde vem esse lunático que quase a faz perder a paciência. Antes que Su Shen terminasse de falar, foi interrompido pelo pessoal ao seu lado. A equipe que o acompanhava o deteve. Ao ver que Zhou Qing estava se afastando, você gritou.
Eu realmente espero trabalhar com vocês. Eu sei que o seu produto Y falhou. A razão está nos locais de ação. E também, o novo Y da Fangion Pharmaceuticals foi desenvolvido por mim. Se não acreditar, pode dar uma olhada nos meus dados experimentais. Contanto que você acredite em mim. Se você puder me dar uma oportunidade de colaboração, eu posso ajudá-lo a derrotar a Fangion Pharmaceuticals. Zhou Qing já não estava disposta a acreditar nas palavras daquele jovem. Mas ao ouvir a frase sobre derrotar a Fangion Y, isso a fez parar, como por um capricho do destino. Em seguida, ela se virou e começou a observar Su Shen atentamente. Ele parecia ter 1,85 m, mas seu corpo era bastante magro. Seu rosto exibia um leve cansaço. Ele parecia estar vestido como um estudante. Isso fez com que a pequena esperança que Zhou Qing tinha inicialmente se dissipasse, tornando-se sombria. Presidente Zhou, eu sei que palavras não são suficientes. Mas assim que vocês olharem esses dados, com certeza acreditarão no que estou dizendo. Shen Yang, veja isso primeiro. Ao ver isso, Zhou Qing sinalizou para o lado. Pegou os documentos das mãos de Su Shen. A pessoa também aceitou relutantemente. Ele tinha intenção de apenas dar uma olhada e dispensar Su Shen. Mas não demorou muito. Quando ele viu os dados nos materiais, seus olhos começaram a se abrir cada vez mais. Até seu corpo começou a tremer de emoção. Nesse momento, Zhou Qing também percebeu que algo estava errado e apressou-se a perguntar. Shen Yang, qual foi o resultado que você viu? A pessoa ao lado de Zhou Qing é da empresa deles. Um dos principais pesquisadores. Presidente Zhou, eu acho que esses dados de pesquisa podem realmente superar a indústria Y da Fangion. Shen Yang, neste momento, recuperou-se da surpresa e disse animado. O que você disse? Zhou Qing ficou um pouco incrédula. Porque foi dito por Shen Yang. Isso significa que as palavras deste jovem diante dela eram completamente verdadeiras. Não está certo. Você disse que o novo Y da Fangion Pharmaceuticals foi desenvolvido por você. Então, o que estava acontecendo com o Fang Yu de antes? Ela olhou para Su Shen, surpresa, e sentiu que havia mais segredos nas palavras dele. Su Shen, ao perceber que alcançou seu objetivo, disse calmamente. Presidente Zhou, poderia falar a sós por um momento? Claro. Shen Yang, vá imediatamente reservar uma sala de reunião. Ainda não perguntei seu sobrenome, senhor. Meu nome é Su Shen. Muito bem, senhor Su. Por favor, siga-me. Em seguida, Su Shen seguiu Zhou Qing e os outros, rumo ao segundo andar do centro de exposições. Depois de meia hora, em uma sala de reunião luxuosamente decorada, liderados por Zhou Qing e Shen Yang, havia uma equipe de pesquisa de quase 10 pessoas. Neste momento, eles estavam ouvindo atentamente a explicação de Su Shen. A expressão dessas pessoas, a princípio, era desdenhosa, mas gradualmente se tornou séria. Quando os dados forem explicados, essas pessoas ficaram todos em choque, incapazes de dizer uma palavra. Embora Zhou Qing não seja boa no desenvolvimento de medicamentos, ela consegue perceber pelos rostos das pessoas que o jovem à sua frente não é comum. Zhou, presidente Zhou, se pudermos colaborar com o Sr. Su, então definitivamente poderemos superar a Fangion Pharmaceuticals e até mesmo revolucionar a percepção de toda a indústria farmacêutica. Ao ver a reação das pessoas, ela exibiu um sorriso satisfeito, porque o objetivo de sua visita já foi alcançado. Zhou Qing ajustou sua mentalidade, em seguida, olhou ao redor e disse seriamente: Senhores, hoje eu espero que todos aqui não revelem isso ao público. Este assunto é um segredo comercial para a empresa. Se alguém divulgar, eu não me importo. Peço que ele vá ficar atrás das grades. Fique tranquila, presidente Zhou, garantimos que não vamos divulgar. Hoje aqui não estão apenas os principais pesquisadores da Hunzi Bio, mas também pessoas de confiança da empresa. Pode-se dizer que todos têm seus interesses profundamente ligados à empresa. E além disso, uma vez que esse tipo de segredo é vazado, sair é viver à custa do governo. Zhou Qing olhou ao redor e disse: Vocês podem voltar para a empresa primeiro. Eu ainda preciso discutir os detalhes da colaboração com o Sr. Su. Depois que todos se dispersaram, Zhou Qing falou com muita sinceridade. Sr. Su, é um prazer conhecê-lo. Agora, eu o convido sinceramente para se juntar à nossa Hunzi Bio. Eu recuso. Sem esperar Zhou Qing terminar, você interrompeu. Por quê? Por quê? Sr. Su, como você disse anteriormente, você ainda é apenas um estudante do 4º ano. Se puder se juntar a nós, seja o cargo ou o salário, podemos negociar. Que tal definirmos inicialmente um salário anual de 10 milhões? Zhou Qing soube através da resposta de Su Shen que ele
Atualmente ainda é um estudante. Contudo, Suchen não explicou sua relação com a família Fang. Ela acredita que estudantes talentosos, mas sem poder, diante de tentações, certamente escolheriam se juntar. Com a entrada de Suchen, então a Hunzibil definitivamente pode superar a Fangion Pharmaceuticals. Inclusive, pode alcançar o auge da área médica de Uago. Suchen sorriu de forma pensativa e disse: Presidente Zhou, eu já disse que vim hoje apenas para buscar uma colaboração com sua empresa. Quanto ao restante, não vamos discutir. Meus termos de colaboração também são bem simples. Tudo no experimento desse produto Y será de responsabilidade da sua empresa. Quanto à patente do produto Y e os lucros após o lançamento, posso dividir com sua empresa em uma proporção de 50 a 50. Além disso, posso precisar emprestar o laboratório da sua empresa por um período. Após ouvir suas palavras, Zhou Qin ficou paralisada. Ela não conseguia acreditar que a pessoa à sua frente era na verdade um estudante. Mas a sensação que ela teve foi mais como se estivesse diante de um pai. Uma pessoa assim, cuja voz transmitia um tom de indiscutível. Zhou Qin apertou os lábios e mudou de assunto para falar. Senhor Su, você se esqueceu de que há pouco você nos revelou os dados do experimento? Nossos pesquisadores anotaram tudo. Você realmente acha que não podemos reproduzir suas pesquisas completamente? Ela sente que, não importa quão habilidoso Suchen seja, ele ainda é apenas um estudante e não tem muita experiência social. Aqueles dados de pesquisa são, para qualquer empresa, absolutamente segredos comerciais. E Suchen conseguiu divulgá-los facilmente, achando que poderia controlá-lo facilmente. Presidente Zhou, você acha que eu realmente vou contar todos os dados para vocês? Você dá um sorriso frio para a mulher à sua frente. Viver novamente. Após ter passado pela traição de um ente querido, ele, como poderia facilmente acreditar em alguém? Na sua vida passada, você não era ingênuo, mas estava apenas cegado pelo laço familiar. Em seguida, seu olhar começou a ficar frio. Não importa se é desenvolvimento tecnológico ou formulação, vocês podem reproduzir ambos, desde que vocês consigam pesquisá-los. Então, meus resultados vocês podem usar livremente, até mesmo registrar patentes. Aliás, eu não gosto de ser ameaçado. Portanto, eu só lhe dou uma última chance. Aceite minhas condições e continuaremos a colaborar. Se recusar, então eu, como você mencionou, a tecnologia de PD que foi apresentada agora, e as fórmulas foram alteradas em alguns detalhes. Faltam os dados mais essenciais. Não importa como copie, será inútil. Zhou Qin ficou sem palavras com o que Suchen disse. Ela não esperava que essa pessoa, que era 3 anos mais nova que ela, tivesse pensamentos tão profundos. Ela não ousava apostar, nem arriscar essa oportunidade de reviravolta. Desculpe. Senhor Su, eu peço desculpas pela minha atitude anterior. Eu aceito todas as condições que você mencionou. Além disso, podemos. Claro. Eu recuso qualquer tipo de investimento de participação. Então. Isso deixou Zhou Qin ainda mais frustrada. Como essa pessoa à minha frente pode entender tão bem meus pensamentos assim tão claramente? Você realmente se coloca em uma posição tão difícil. Senhor Su, suas habilidades e talentos me impressionam. O que eu não entendo é por que a Fangion Pharmaceuticals estaria afastando um talento como você. Os líderes dessa empresa estão com a cabeça nas nuvens? Parece que o presidente, Fangde, realmente está cego. Você está certo, toda a família deles é cega. Você disse isso sem motivo. Essas palavras deixaram Zhou Qin um pouco confusa. Todos da família são cegos? Sim, todos da família são cegos.